Olá, sejam muito bem-vindos à segunda live de prévias da temporada de 2022 do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar. Hoje vamos falar da região leste, as divisões tanto da AFC quanto da NFC, assim como já fizemos semana passada com o Oeste. Vamos destrinchar todos os times e jogadores relevantes, muito ou pouco para o Fantasy. De qualquer forma, você vai saber todos os nomes possivelmente escaláveis ao longo de todo esse ano aí, para levar o seu time à glória e o tão sonhado título do Fantasy Football. Para isso, eu tenho a companhia de meus dois grandíssimos amigos, Júnior Mendonça e Caio Bretas, a quem eu já apresento para o destaque inicial deles, mas antes vou passar aqueles recadinhos muito importantes para você passar no site do BRFF, conferir nossos planos de assinatura. Temos a opção anual, semestral e por temporada. Em todas elas você tem a mentoria aqui com a equipe do BRFF, a gente te ajuda em quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí sobre fantasy. E você também ganha na faixa o Draft Kit do nosso editor-chefe Rui Maurício, também do presida Caio Ribeiro, sempre atualizado com as últimas notícias ao longo de toda essa última faixa aí de mês que compreende os drafts de fantasy, né? Agosto é o mês conhecido como os drafts, mas já na primeira semana de setembro ainda também tem muita gente draftando e esse Draft Kit vai te ajudar demais. E curta o nosso vídeo aqui, se inscreva no canal se ainda não fez, isso ajuda muito aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. E claro, participa aí no chat, como já é o caso dos nossos grandes amigos Gui Gianni, também conhecido como Fantasy Futebolista, que estava dando show na live no canal dele e chamou a galera para participar aqui, e a gente agradece demais por isso. E o Léo Carneiro também, sempre de olho no Brasil Fantasy Football. E lá no podcast, se você estiver ouvindo a gente no futuro, não esqueça de colocar aquela avaliação de 5 estrelas no seu agregador, se ele for o Spotify, né, o Apple Podcast, por exemplo, tem essa opção, isso também nos ajuda muito. Dito isso, bora apresentar aqui meus companheiros, começando por ele que já esteve comigo segunda-feira e também tá passando frio lá nos Pampas desse Brasilzão, de olho aí na Red Zone, que eu sei, porque já começaram alguns joguinhos de pré-temporada. Vamos ver se ninguém se machuca antes de mais nada, ou se a gente consegue mais alguma pista para o Fantasy, incluindo o New England Patriots, que está jogando agora contra o New York Giants, salvo engano, e vai ser assunto na live de hoje. Como é que você tá, Júnior Mendonça, meu grande amigo? Querido André, grande abraço ao Bretas. Fazia tempo também não fazia live com o Bretas. Muito feliz de estar aqui novamente com os amigos. Mais uma grande live. Semana passada a gente ficou 2 horas aqui, né, falando de fantasy. Então hoje vai ser mais uma grande live. Como o Gui já colocou ali no começo, live, mais fantasy, mais Daniel Jones, que a gente vai falar hoje também. Então vai ser uma noite bem interessante. A gente está de olho no jogo aqui também para ver o que vai acontecer, hein? Boa, Júnior. Agora quero o salve inicial dele, que está de volta aqui à bancada, Caio Bretas, diretamente das Minas Gerais, sempre para dar um show de análise de fantasy. Como é que você está nesta noite fria de agosto? Mas eu acho que eu estou exagerando, que o Léo está perguntando se eu estou em Buffalo, mas tentei fazer algum estilo aqui com a minha touquinha, não sei se está dando muito certo. O nosso galã sempre desfila a sua beleza e seu conhecimento de fantasy. Como é que você está, Bretinho? Boa noite, André. Boa noite, Júnior. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Aqui em Minas Gerais está muito tranquilo de temperatura, viu? Tô com a camisa de time aqui, do meu time da faculdade, sem sentir frio nenhum. E feliz aí, né, que tá começando a pré-temporada já, a temporada da NFL quase chegando. Vamos que vamos aí analisar a AFC Leste, isso aí, confio. E a NFC Leste também. 8 times hoje e não vai faltar conteúdo de primeira qualidade, então bora já dar o pontapé inicial, mas antes, bora pegar essa perguntinha aqui do Léo, que diz respeito às regiões do Oeste, as divisões do Oeste que a gente cobriu na última live. Ele falando que o Sergião não comentou sobre Derek Gore, um dos running backs do Kansas City Chiefs. Ele teve 1 ou 2 jogos de algum destaque no ano passado. Alguém tem alguma notícia de camp sobre Derek Gore ou é só a Isaiah Pacheco na cabeça? Vocês acham que ele tem alguma relevância para 2022? O que você acha, Júnior? Eu acho que para 22 ele tem pouca relevância, né? Ano passado acho que ele teve destaque ali, como tu comentou, 1 ou 2 jogos por conta das lesões nesse backfield, né? Que teve várias lesões com o Hiller e companhia limitada.
Então, mas eu acho que nessa temporada ele não vai ter tanto espaço com a chegada do Ronald Jones, com o Isaiah Pacheco também sendo draftado. Acho que ele vai pouco aparecer na NFL. Também acho que as chances de alguma relevância de dar agora com a chegada do Ronald Jones, como o próprio Pacheco se destacando aí, além do CH, são muito, muito baixas. E eu acho que esse backfield como um todo, eu preciso ver para crer que ele vai ter uma produção confiável para o Fantasy antes de confiar em qualquer um desses jogadores. Agora mandando um salve para Bruno Salvador também, grande companheiro aí de várias ligas, sempre de olho na gente também. Bora dar o pontapé inicial de hoje com o Buffalo Bills. Para mim, o grande favorito ao título em 2022, e é o time do Léo Carneiro também, então acho que ele está bem ansioso para saber o panorama geral para o Fantasy Football do time dele em 2022, com meu grande amigo Caio Bretas. Fala tudo que a gente tem que saber aí sobre os Bills para essa temporada de Fantasy, Bretinhas. Então, eu acho que o Léo entende mais de Buffalo Bills do que eu, né? Entende mais de Buffalo Bills do que qualquer um. Só que tentando focar um pouquinho mais a análise no Fantasy, eu acho que dá para tirar algumas conclusões bacanas aí. Bom, o Buffalo Bills ele chega com Josh Allen de QB, né? No corpo de running backs tem James Cook, Devin Singletary, Zach Moss, e de wide receiver tem Stephon Diggs, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Jamison Crowder. De tight end, Dawson Knox e O.J. Howard. E a primeira coisa que eu acho que é interessante é analisar a posição de QB, né, do Josh Allen. Para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas ele é o quarterback 1 muito claro, e eu acho que até numa prateleira só dele. O quarterback 2 já começa a ficar questionável, mas certamente é numa prateleira abaixo. A grande pergunta que surge então é quando draftar Josh Allen, né? Tem alguns drafts que eu tenho feito com gente até que joga bem em fantasy, que eu tô vendo ele saindo na segunda e na terceira rodada. Isso para mim é muito cedo. Eu começo a cogitar draftar o Josh Allen na quarta rodada. Não porque eu não gosto do Josh Allen, mas por causa da valorização da posição de QB mesmo. Eu acho que tem mais valor em pegar um Kyler Murray, Lamar Jackson, Jalen Hurts no round 6 do que pegar o Josh Allen no round 3. Então, para mim, o Allen fica valendo a pena a partir do 4. Para running backs, bom, a verdade é que eu não estou tendo ninguém do Buffalo Bills como alvo. A primeira ideia que você pensa é o Buffalo Bills é um bom ataque, o running back 1 do Buffalo Bills vai pontuar muito bem. E essa análise ela é um pouco falsa, porque apesar do Buffalo Bills ser um ótimo ataque, os running backs do Buffalo Bills não pontuam tanto. Por quê? Porque o Josh Allen passa pouco para running backs e rouba touchdowns corridos dos running backs. Então essa combinação aí, tirando passes e tirando touchdowns, ele tira as duas maiores fontes de pontos dos running backs, né? Nos 2 últimos anos, né, que o Bills foi esse ataque sensacional que foi, em todos os 2 os running backs do Bills em conjunto foram dos 8 times da liga em que os running backs menos pontuaram. Então não é uma mina de ouro igual se pensa, não. Dito isso, não estou atrás de nenhum running back dos Bills, mas se você for draftar alguém, tem que ser o calouro Cook. Porque o Singletary, eu acho que o teto dele é quase inexistente, principalmente agora que surgiram alguns reports de training camp que o Zach Moss não está morto, igual se pensava. Que talvez ele vai aparecer ali e esse comitê de running backs pode ser o famoso comitê de 3 cabeças, né, que a gente tanto teme no fantasy. Corpo de wide receivers, Stephon Diggs para mim é um dos caras que eu mais gosto aí nas rodadas iniciais do draft. Para mim ele é o wide receiver 4 claríssimo, atrás de Justin Jefferson, Cooper Kupp e Ja'Marr Chase. E eu tô atrás do Stephon Diggs já no fim da primeira rodada. Draftaria ele com tranquilidade ali na escolha 10 até 12. Tem Gabriel Davis, que deve ser o cara mais polêmico do fantasy nesse ano. Incrivelmente, eu não tenho uma opinião forte para ele, nem que sim, nem que não. Parece que todo mundo tem uma opinião forte sobre o Gabriel Davis. Para mim, ele é o wide receiver 32. Eu acho que ele está sendo draftado como 29, por aí. Eu estou ligeiramente abaixo do consenso. Mas, sinceramente, não é um cara que me cativa tanto, porque eu não acho que o teto dele é tão fantástico assim, não. O Josh Allen passa muito a bola, só que as jardas do Diggs vão ser do Diggs. O Knox vai participar muito e tem muitos touchdowns, o McKenzie também. Então o Davis não é um cara que me cativa, simplesmente. No slot, você tem a competição de Isaiah McKenzie e Jamison Crowder. Parece que o Isaiah McKenzie está ganhando essa competição de slot aí, é inesperado e é um cara para você ficar de olho. O McKenzie no ano passado teve um jogo com 11 recepções e 140 jardas, num jogo que ele foi colocado mais em posição de ataque.
talvez ali um sleeper para o final, mas não é um cara que eu estou draftando tanto. Tight end, Dawson Knox e O.J. Howard. O.J. Howard era um jogador que eu gostava muito, hoje eu já não estou mais tão empolgado com ele não draftaria nesse ano. E o Dawson Knox é uma opção de tight end um baixo ali, muito dependente de touchdowns. Eu diria que eu estou bem no consenso com o Dawson Knox, ele é meu tight end 11. Boa, tô bastante em linha aí com o panorama que o Bretas traçou, e aí vamos passar no chat, porque tem perguntas bem interessantes envolvendo o Buffalo Bills, então eu vou passar primeiro aqui para meu grande amigo Júnior Mendonça, que ele está perguntando se o Josh Allen e o Stefon Diggs formam o melhor stack possível para 2022, mas aí eu vou te perguntar, considerando o ADP atual desses dois jogadores também, Júnior, o quanto você teria que investir neles. E aí, para emendar também, eu te pergunto onde você vê o Stefon Diggs em termos de prateleiras. Você concorda com o Bretas que ele é o wide receiver 4 claríssimo depois do nosso top 3 quase consensual, formado por Justin Jefferson, Cooper Kupp e Ja'Marr Chase, e como que você separaria essas prateleiras aí, onde você vê o Diggs? Para mim, pensando puramente em fantasy, eu acho que é o melhor stack, sem dúvidas. Pensando nos três primeiros wide receivers que tu citou antes do Diggs, o Cooper Kupp, o Matthew Stafford não é no nível do Josh Allen, Ja'Marr Chase e Joe Burrow também não chegam em pontos no fantasy no nível do Josh Allen, e muito menos Kirk Cousins, né? Então, pensando por esse lado, eu acho que é o melhor stack, mas como tu falou do ADP, o preço eu acho que é muito alto, porque teria que pegar, por exemplo, o Stefon Diggs na primeira rodada, no começo da segunda, e um Josh Allen ali na segunda, no máximo ali na terceira rodada. Então, eu acho que já não vale a pena tanto esse stack. Claro que sem dúvidas é o melhor, mas pensando no ADP eu acho que não. E ranqueando o Stefon Diggs, para mim, ele é claro o wide receiver 4 hoje. Eu não entendo o pessoal draftar o Davante Adams antes dele, e tem acontecido bastante. Mas eu vejo ele uma tier abaixo dos três primeiros. Eu colocaria os três primeiros numa tier deles, depois Stefon Diggs, Davante Adams, Deebo Samuel, Mike Evans, essa outra turma num próximo tier, mas com o Stefon Diggs sendo o primeiro deles. Claro que é uma tier, como a gente fala, é uma prateleira, mas ele é o melhor destes wide receivers. Tô contigo e acho que o Diggs é o único, depois do top 3, capaz de ser o wide receiver 1, porque os principais candidatos são realmente os top 3. Mas, por exemplo, o Matt Harmon, que já foi nosso convidado aqui, especialista total em wide receivers, coloca o Diggs na primeira prateleira, então o top 4 dele inclui o Stefon Diggs, e eu acho que o Bretas está nessa linha também. Mas eu vou te perguntar sobre isso, se você quiser aprofundar um pouquinho sobre a situação do stack e do próprio Diggs, fica à vontade, e responde o Marco Túlio aí, a quem a gente manda um salve e agradecimento por estar de olho, falando sobre a situação do OBJ, né? O Von Miller tá brincando ou com algum fundinho de verdade nas redes sociais de recrutar Odell Beckham Jr., acho que da mesma forma com que ele fez, né, no final da temporada regular do ano passado, né, em que ele conseguiu convencer o OBJ a assinar com os Los Angeles Rams, e ambos foram campeões. Você acha que a chance do Odell Beckham Jr. Aparecer em Buffalo é grande? E qual seria o impacto disso para o Fantasy? E quando você projeta que o OBJ vai estar saudável também, para a gente saber calcular o valor do próprio OBJ e o impacto que ele poderia ter nessas armas aí dos Bills, Britão? Curiosamente, né, eu acho que hoje foi o André que mandou no grupo lá do BRFF as odds dos times que têm mais chance de contratar o Odell Beckham Jr. O Bills é o terceiro nessa ordem. O mais provável, segundo as casas de apostas, é o próprio Los Angeles Rams, o segundo Green Bay Packers e o terceiro Buffalo Bills. Então eu acho que tem chance, né, mas não é das maiores chances de todas. Interessante também que o Odell Beckham Jr. ele rompeu o ACL em fevereiro, né, na virada para fevereiro. Isso colocaria ele depois de 9 meses, que é o prazo mínimo para alguém voltar de um ACL, como ele ficando saudável no inicinho de novembro. Isso é o meio da temporada. Então, assim, a melhor das hipóteses, o Odell Beckham está de volta na semana 9. E eu não gosto muito dessa aposta. Eu acho que tem chance dele acabar não jogando esse ano, dele acabar voltando e jogando mal. Então o Odell é um cara que eu não tô mirando nos drafts, principalmente porque eu acho que não vale a pena segurar ele no time por 8 semanas, pelo menos, até ele talvez voltar.
Então eu não draftaria o Odell Beckham de jeito nenhum esse ano. Best ball também não. E você fica com algum receio, por exemplo, na hora de ranquear o Gabriel Davis por esse fator, ou você acha que é quase irrelevante? Cara, honestamente eu ainda não tinha pensado nisso, mas não influenciou nos meus rankings até agora, mas eu acho que eu não vou mudar o meu ranqueamento também por causa de medo do Odell, não. Se ele fechar com os Bills, aí sim, aí é claro que eu mudo, mas por receio, eu acho que não. Também acho que compensa ainda todo esse upside do Gabriel Davis, que ele demonstrou principalmente no jogo contra os Chiefs, que já entrou para a história, né? 4 touchdowns e toda aquela situação que todo mundo lembra muito bem. E aí, ó, o Léo tá falando aqui que o stack do top 3 wide receiver é melhor, acho que muito por causa do preço dos quarterbacks vinculados a esses jogadores, então eu acho que também pelas últimas notícias, talvez o stack dos Rams, que você pode fazer até um triplo com Cooper Kupp, Allen Robinson e Matthew Stafford, tá compensando bem, porque o Stafford tá saindo no round 9, round 10 ainda, e eu acho que é um belo preço a se pagar num quarterback que eu acho que tem muita chance de terminar no top 12. E o Joe Burrow, né, por outro lado, já tá mais caro, sai ali no round 5, que eu não gosto muito desse preço. E o Kirk Cousins não tem muito teto, apesar de eu achar que o teto gigantesco do Justin Jefferson acaba até sendo algo a se pensar para se fazer se você realmente pantear a posição de quarterback e pegar muito tarde. E aí, para a gente encerrar os Bills, quero que o Júnior responda o Léo aí, ó. Quem vai pegar as 4.500 jardas de Allen? Vamos separar 1.300 para o Diggs e o resto. Complicado é que os Bills estão com um novo coordenador ofensivo e a gente não sabe até que ponto a dinâmica do ataque aéreo pode mudar. Você acha que tem chance da gente ver um jogo terrestre um pouco mais proeminente do que nesses últimos anos? E o quanto você confia no James Cook? Você acha que ele pode ser mais do que só um pass catching back? Também por causa da concorrência não tão forte assim, principalmente do Singletary, mas como o Bretas falou, o Zach Moss parece que está ganhando uma sobrevida. Como é que você vê esse backfield também aí, Júnior? Esse backfield, como o Bretas falou, acho que a gente tem que fugir o máximo dele, né? A gente até agora não sabe o que vai ser, mas eu acho que o James Cook vai ser um cara bastante útil nesse ataque, pensando em termos de NFL, não em termos de fantasy aqui. Eu acho que ele vai receber muitos passes, falando até, complementando a pergunta do Léo aí. Acho que ele vai ser um dos que vai ter muitas jardas recebidas nesse ataque. Além disso, o Singletary a gente viu que fez um bom final da temporada, né? Então acho que ele vai carregar vai ser um backfield bem dividido, então eu acho que eu prefiro ficar de fora desse backfield, tanto em Zach Moss, que eu não acredito sinceramente no retorno dele, mas e respondendo a pergunta do Léo também, eu acho que os Bills têm bons alvos, né? Não fora o Stephon Diggs, que eu acho que vai ter mais de 1.300 jardas. Também o Gabriel Davis pode se aproximar das 1.000 jardas facilmente, se ele for o receiver 2 claro do time, eu acho que ele pode se aproximar disso. O Isaiah McKenzie, como já foi mencionado, também é um cara muito bom, que vai receber bastante passe do Josh Allen, principalmente passes curtos, né, para ele ganhar jardas com as pernas, e 2 tight ends capazes de receber passes, então eu acho que vai ser bem distribuída essa bola. Também tem o calor, né, o Khalil Shakir, que a gente criou uma certa expectativa nele, né, mas até agora nada vindo do camp, mas eu acho que o Josh Allen vai distribuir bem essa bola, eu acho que vão ter alvos, tem mais até, claro, ele perdeu o Emmanuel Sanders e o Cole Beasley, mas o Gabriel Davis surgiu muito bem e ele ganhou. O O.J. Howard é um cara que eu gosto, tá? Acho que é um alvo bem seguro, apesar do Dawson Knox ser um bom tairente. Acho que os dois vão ter bastante jardas e bastante alvos. Boa, Júnior. Eu, particularmente, estou um pouquinho mais animado com as perspectivas do James Cook, também por causa dessa mudança de coordenador ofensivo, e em ligas PPR, full PPR principalmente. Em ligas standard, eu já não sei se o valor dele é tão alto assim, mas eu estou projetando que o time, desde a notícia de que tinha assinado com o McKissick, né, que desistiu de ir para lá e continuou nos Commanders para desespero da comunidade do Fantasy e dos amantes de Antonio Gibson, eles estão atrás desse pass catching back, então tô animado aí que o Cook pode terminar o ano pelo menos no top 30 em ligas full PPR, então estou buscando ele aí em alguns drafts, inclusive por causa disso. E aí eu acho bem interessante essa questão do slot receiver. O Isaiah McKenzie é um cara que me chamou a atenção na retinha final do ano passado, quando ele teve mais oportunidade, e se ele ocupar essa vaga aí do Cole Beasley, que, né, não vai voltar para os Bills, pode ser um cara
interessante para flex, ou pelo menos para cobrir bye weeks em ligas full PPR também, e eu acho que tem chance do Jamison Crowder, com quem a gente estava bastante animado quando foi contratado, nem conseguir fazer parte do elenco final por causa dessa ascensão do Mackenzie, e porque tem o Khalil Shakir draftado esse ano também, esperando ali pela sua chance. Então, talvez o Crowder mais veterano, e parece que está lidando com lesões ainda também, fica complicado a gente confiar. E aí o Léo perguntando, né, Josh Allen, Liga Superflex, acho que é a escolha número 1, sem pensar muito, né, Bretinhas? Ou você consideraria algum running back ou outra posição aí numa pick 1 geral em Liga Superflex para esse ano? Eu acho que o padrão é de Josh Allen mesmo, realmente, mas não julgaria as pessoas se elas fossem de Jonathan Taylor ou Christian McCaffrey, não. Mas eu iria de Allen, mas acho que cabe o debate, né? Eu também ia de Allen, mas porque também você, ainda mais draftando no começo, Liga Superflex, se você não conseguir um quarterback no primeiro round, tem muita chance de chegar no segundo e no terceiro ali, você só ter no máximo um Kirk Cousins como seu QB1, e aí complica muito a sua vida, por mais que você tenha um running back elite no Taylor ou no Christian McCaffrey. Isso é bem colocado. Exato. Bom, bora então para o New England Patriots, que teve uma notícia importante hoje, né, Júnior? Você vai dar o panorama geral aí pra gente. James White, que foi por muito tempo um cara subestimado em ligas PPR e sempre garantiu um piso bem legal para ser escalado pelo menos no flex, anunciou a aposentadoria e tem um running back aí que parece que está decolando no ADP e no hype da galera do Fantasy, mas dá o panorama geral e aí fala sobre esse jogador, se você acha que é por aí também, na companhia do seu companheiríssimo felino que está de volta aí para alegrar as nossas lives. Isso aí, vou fazer primeiro um panorama geral aí do New England Patriots, depois a gente fala especificamente sobre esses assuntos. A gente não teve muitas mudanças nos Patriots, né, em comparação com outros times, o QB continua o mesmo, que é o Mac Jones. Acho que é pouco relevante para Fantasy, talvez ser um streaming em alguma semana, isso em ligas padrão, claro, com quarterback, acho que é um cara para ser streaming, no máximo um reserva. Nesse backfield, bem interessante, notícias de hoje, com James White se aposentando, o herói, né, daquele Super Bowl contra os Falcons, e os outros dois jogadores, né, que a gente tem, e tem a dúvida durante toda a pré-temporada, é Damian Harris e o Stevenson. O hype do Stevenson tá altíssimo e eu compro esse hype, inclusive ele é um dos sleepers do meu texto lá no Brasil Fantasy Football. Já gostava dele antes, no final da temporada eu já gostava dele. Então, com todas essas notícias, com os drafts dos dois calouros, parece que ficou muito claro que o Damian Harris não vai ser o running back do futuro do time. Então, já deve perder espaço nessa temporada. Tá rolando rumores até de troca, né? Vamos esperar. Se rolar a troca, então aí o Stevenson explode de vez. Mas eu já gosto muito do nome dele, pelo ADP atual dele. Eu gosto bastante. Hoje, o Stevenson, deixa eu ver aqui, eu anotei. Ele tá saindo ali no 10º round, aproximadamente. E então, assim, é um cara que muito seguramente vai ser um running back 2 pro time. Acho que tranquilamente ele vai terminar no top 24. Mesmo se o Damian Harris continuar lá, eu acho que ele termina no top 24, tá? Acho que ele vai ser o running back 1 do time, por mais que tenha esse backfield um pouquinho dividido, eu acho que ele vai ser o running back 1. Então eu gosto bastante do Stevenson. E os dois calouros eu acho que tem pouca projeção esse ano para fantasy, tanto o Strong quanto o Kevin Harris, acho que tem pouca projeção esse ano para fantasy. O corpo de recebedores, os wide receivers, talvez a única mudança significativa nesse ataque foi a chegada do Davante Parker, que eu acho que chega para ser o wide receiver 1 do time, que não tem muito claro, né, esse papel com o Kendrick Bourne, com o Agholor, com o Jacoby Myers, eu acho que nem é tão confiável. Eu acho que o Parker saudável é um bom recebedor, esse é o problema dele, ficar saudável, mas eu acho que chega para ser um bom receiver, um flex interessante para o time, é um cara que está saindo baixo também nos drafts, tem sido pouco visto, até depois do Jacoby Myers, às vezes ele sendo draftado, então é um cara que eu acho interessante, é um cara que eu gosto para essa temporada. E os tight ends, a gente tem os dois tight ends lá, né, na temporada passada a gente viu o Hunter Henry se destacar nesse ataque e ser o principal alvo do Mac Jones. É um cara que eu gosto, que eu tenho acima do consenso, inclusive. O Hunter Henry eu tenho como tight end 9,
e no consenso acho que ele é o 12 ou 13, se eu não me engano. Então é um cara que eu gosto bastante, acho que é um bom alvo, principalmente na red zone, para receber os touchdowns. Esse time não tinha tantos alvos, e agora o Hunter Henry eu acho que deve manter essa média. Apesar de ter o John Smith lá, não se destacou na temporada passada, quem sabe nessa temporada, né? Mas eu ainda gosto do Hunter Henry. E só para passar para vocês a pergunta, vou passar a pergunta para vocês. Josh McDaniels vai fazer falta nesse ataque? E aí, Bretinha, você responde o Júnior. E você tocou no ponto que eu acho que eu queria comentar sobre o New England Patriots. Eu acho que o aspecto coordenação ofensiva é um dos aspectos mais subestimados no Fantasy, especialmente para a posição de quarterback. Quem tem coordenador ofensivo ruim tem ataque ruim. Ataque ruim não faz muito touchdown. Quarterback não faz muito touchdown é bust, principalmente se não corre com a bola, que é o caso do Mac Jones. Então eu acho que vai fazer falta demais. Eu acho que é uma aposta fácil de fazer, que o Matt Patricia deve ser um dos 3 piores coordenadores ofensivos da liga. Ele tem 1 ano de experiência na carreira no lado ofensivo da bola. Agora ele é coordenador ofensivo de um time da NFL. Então, eu acho que fica perigoso draftar todo mundo desse time do Patriots aí. Eu gosto do Stevenson, o Parker eu também acho ok. E o Mac Jones eu tô fugindo com todas as minhas forças. E já largou a mão do Jacoby Myers também. Cara, é porque eu gostava muito do Myers, só que é porque eu gosto muito também do Devontae Parker. Então, ficou 2 caras que eu gosto ali, eu acho que só vai caber um nesse time. Pois é. E aí, ó, nosso grande amigo Felipe Félix está nos lembrando que estamos perdendo o GOAT Daniel Jones jogando contra o New England Patriots, exatamente neste momento. Acabei de abrir aqui as stats. Os Patriots sem ninguém relevante aí no ataque. Brian Hoyer, J.J. Taylor só foram jogadores que produziram estatística até agora, mas os Giants estão com Daniel Jones, que acabou de ser sacado, inclusive, para menos 8 jardas. Ele completou 5 de 8 passes para 63 jardas, e o Saquon Barkley está em campo também, já correu 4 vezes para 12 jardas, aí uma média de 3 por carregada, e teve uma recepção para 8 jardas. Acho que eles estão testando principalmente a saúde do Barkley, deve jogar aí pelo menos um drive, talvez um quarto inteiro. Vamos ver o Daniel Jones também com Só para comentar o Daniel Jones, eu estava vendo aqui enquanto o Bretas estava falando dos Bills, ele estava conduzindo uma campanha, ele fez um belo passe de umas 15 jardas e na outra jogada ele errou um passe de 2 jardas. Então, foi bizarro assim, né? Clássico vantagem, Daniel Jones. Clássico. A nossa vantagem para o Fantasy é que esses erros infantis e tenebrosos para a vida real, que é errar esse passe de 2 jardas, não acabam tirando ponto do nosso jogo dentro do jogo, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os Giants. Por enquanto, vamos encerrar aí os Patriots com essa questão aí da coordenação ofensiva. Eu acho que é algo para se pensar realmente. A linha ofensiva perdeu peças importantes também na intertemporada. Então, o Mac Jones, que teve a melhor temporada entre os calouros em 2021, acho que tem tudo para ter uma temporada talvez pior do que a que ele teve ano passado, porque não ganhou tantas armas assim. E eu tô entrando finalmente nesse hype train do Ramondre Stevenson, um pouquinho atrasado, porque eu ainda tinha dúvida se o James White ia jogar ou não nessa temporada, mas os reports, né, o Júnior já deixou bem claro, são muito positivos em relação a ele. Tem gente especulando que ele vai ter mais carregadas, inclusive, do que o Damien Harris, e aí, se esse for o caso, e ele continuar sendo usado no jogo aéreo, que é um atributo que eu já me chamava a minha atenção desde dos scouts que a gente fez dos rookies lá no ano passado, antes deles serem draftados, para um cara tão grande como o Ramondre Stevenson ter tanta agilidade e capacidade de receber passes, pode ter um belo potencial e realmente terminar no top 24. E aí, se o Harris for trocado, então, nem sei qual que é o teto do Stevenson, talvez até um top 15. E aí o Léo Carneiro tá falando aqui que quem já enfrentou o Davante Parker algumas vezes sabe o quanto ele é bom quando saudável. Ele que saiu dos Dolphins, foi para os Patriots, continuou na mesma divisão, e o Léo tá bem acostumado a enfrentar esses dois times. E ó, o Felipe tá ressaltando que realmente nesta partida contra os Giants que está acontecendo neste momento é o Matt Patricia que está chamando as jogadas ofensivas, o que me preocupa bastante, assim como o Bretas já deixou bem claro.
Então, acho que é isso, né, sobre os Patriots. Pouca animação, a não ser em relação ao Stevenson, em relação a esses skill position players. Então, bora falar dos Dolphins já, né, que, muito pelo contrário, prometem muitas novidades, ao contrário dos Patriots para 2022. A principal delas, claro, é o Tyreek Hill, que chegou aí via troca dos Chiefs, sendo o wide receiver mais bem pago da NFL. O quarterback continua sendo o Tua Tagovailoa, né? Os running backs foram completamente reconfigurados também. O Myles Gaskin continua lá, mas enterrado na depth chart, já porque chegaram Chase Edmonds dos Cardinals, Raheem Mostert dos Niners e Sonny Michel dos Rams, esses três, até por terem vindo com essa comissão técnica nova do Mike McDaniel, que era coordenador do jogo terrestre do Kyle Shanahan lá nos 49ers, trouxe esses três nomes, então deve investir muito mais neles do que no Myles Gaskin, que eu acho que era um cara desde do tempo que ele era o running back 1 lá, que tinha alguma proeminência só por falta de concorrência mesmo, que eu nunca gostei do jogador em si. Então esquece Myles Gaskin para o Fantasy a partir de 2022. A principal aposta de ser o running back 1, saúde, Bretinhas, aí sim. Tá com a cervejinha aí para você que nos ouve na versão podcast. É o Chase Edmonds, ele pode ser um steal no ADP atual dele, está sendo draftado ali por volta de running back 28, 30, mas eu também tenho a impressão de que vamos ver um comitê, pelo menos enquanto o Mostert e o Michel se mantiverem saudáveis. Acho que a gente pode ver o Michel sendo aquele power back de goal line, o Raheem Mostert em situações entre as linhas de 20 jardas, em early downs, eu acho, principalmente, para tentar conseguir aquelas corridas explosivas, e o Chase Edmonds, principalmente, recebendo passes e tendo o maior número de toques na bola geral durante o jogo, mas tenho dúvidas se ele vai ter um bom número de touchdowns, de oportunidades para marcar touchdowns. De qualquer forma, vale a aposta no Edmonds sim, como seu running back 3 ou 4 até em ligas PPR. E aí os wide receivers são o grande destaque desse time, agora com o Tyreek Hill, que, claro, toma um baque de sair do Patrick Mahomes para o Tua Tagovailoa, ele deixa de ser um top 3, top 5, como ele era quase todos os anos, para um final de top 10 agora. Acho que a gente ainda tem que respeitar a capacidade técnica dele e a criatividade dessa escola do Shanahan, que eu acho que a gente pode ver ele ser utilizado mais ou menos como o Deebo Samuel foi ano passado, então com algumas corridas também, jet sweeps, aqueles passes mais curtos, e ele tem toda a capacidade de produzir depois da recepção com a grande velocidade que tem. E aí o Jalen Waddle, agora segundanista, que se não fosse o Hill, acho que estaria bastante hypado para essa temporada, talvez saindo até no top 12 entre wide receivers. Com a chegada do Hill, sofre um baque, mas continua com um ADP de top 20. Eu acho que ele pode realmente corresponder a essa expectativa, mas perde muito teto enquanto o Tyreek Hill estiver saudável e tomando muitos dos targets que ele teve ano passado, porque ele basicamente era a única opção e recebia muitos passes curtos que o Tua gosta de fazer, né? E agora também com uma nova coordenação ofensiva que deve apostar mais no jogo corrido, acho que o número de alvos em geral, né, o jogo aéreo do Miami Dolphins vai diminuir um pouco o seu volume. E aí o Tyren continua sendo o Mike Gesicki, que já era um cara que eu tinha abaixo do consenso no passado, e agora com a chegada do Tyreek Hill tenho ainda mais abaixo, não vejo muito teto nele, e é um cara que sempre foi muito inconsistente. E aí algo que o Bretas falou muito bem também numa última gravação que a gente fez para o podcast de Playoffs, é que com a chegada do Cedric Wilson no Dallas Cowboys, que é um cara que gosta de atuar muito no slot, assim como o próprio Hill, assim como o próprio Waddle, pode influenciar muito no que o Gesicki mais gosta de fazer, que é atuar como wide receiver mesmo, alinhar como um slot receiver e não inline como tight end, né? Então isso faz com que o teto dele seja baixíssimo, na minha opinião, e eu tô fugindo do Gesicki, que tá saindo na mesma faixa, por exemplo, de Cole Kmet e Hunter Henry, de quem a gente já falou. Esses dois eu prefiro mais do que o Gesicki, por exemplo, ali no top 15 entre tight ends. Bom, acho que esse é o panorama geral. Vamos passar no chat aqui para saber a opinião dos meus amigos também, começando pelo Bretas, o que você quiser acrescentar sobre os Dolphins, e também já fala aí para o Léo o seguinte, ele está perguntando, Dolphins não é o time mais 8 ou 80 graças ao fator Tua? Isso é decisivo para o Fantasy. Acho que é o ano realmente do vai ao racha para o quarterback, né, Bretas?
Eu não diria 8 ou 80, não, porque eu acho que o Tua, sendo um quarterback ali, eu acho que o Tua ele já mostrou que ele não é horrível. Eu acho que ele ainda não mostrou que ele não é bom. E com essa comissão técnica que é muito facilitadora de passes para o quarterback, eu diria que a questão do Miami Dolphins é se o Miami Dolphins vai ser 40 ou 80, não 8 ou 80. Aliás, eu gosto muito do Tua, principalmente para a Liga Superflex ou para Best Ball, porque eu acho que o Tua ele tem um potencial aí muito grande de ser um quarterback de 30 touchdowns. A gente não sabe muito o que esperar desse ataque. Então tem um potencial escondido aí. Outro cara que eu gosto muito também, que eu queria frisar, é o Chase Edmonds. O Chase Edmonds ele tem um perfil muito interessante de running back. Ele é o running back 1 da equipe, com certeza vai ser. E é o principal pegador de passes. E se ele é o running back 1, vai ter um número bom de carregadas e vai ser um pegador de passes, ele fica um nome interessante. Onde ele pode perder a touchdowns. Só que touchdowns, o único cara aí que é melhor marcador de touchdowns que ele na goal line, entre os 4, na minha opinião, é o Sonny Michel. Que talvez seja o running back 2, mas talvez seja só o running back 3 da equipe. Então eu acho que o Edmonds pode marcar aí, sei lá, metade dos touchdowns, ser o principal pegador de passes e ser o cara com mais carregada. Eu gosto muito do Chase Edmonds, ele tá saindo em volta ali do round 7. E ele chegou no round 8, é quase autopique para mim. Gosto muito. Vamos saber do Júnior o que ele acha desse backfield, o que mais você quiser falar, talvez discordar da gente sobre os Dolphins, porque o Felipe Félix falou que agora não tem mais James Conner para roubar TD do Chase Edmonds, só que ele tá fugindo demais dos backs dos Dolphins, principalmente o Gaskin, como me ferrou em ligas no ano passado. Realmente, já no ano passado, sem concorrência, ele não foi bem, imagina agora, né, Júnior? Não, o Gaskin, só um detalhe sobre o Gaskin aí. Eu joguei uma liga agora de 18 times, um best ball com 20 rounds. Então são 360 picks. Mas o Gaskin não foi draftado ainda. Ele já está no round 20. E eu não vou draftar, não. Não. Eu gosto dessa opinião, eu concordo com essa opinião do Felipe de ficar fora desse backfield. Eu tenho medo também. Eu gosto do valor do Chase Edmonds, acho que é um valor baixo se ele for o running back 1 do time, mas eu fico com medo de ser um comitê realmente, por ser 3 running backs decentes, não são running backs ruins, são 3 running backs decentes. Acho que o Mostert em campo aberto é um bom running back. Só que o Edmonds também, como o Bretos falou, é um ótimo recebedor, né? Então isso deve contar muito a favor dele. Ele deve ser o running back 1, mas eu acho que deve ter dividido esse backfield um pouco mais com o Mostert, talvez com o Sonny Michel na goal line, como foi comentado também. Então eu prefiro ficar de fora também desse backfield, mas como o Bretos falou, se o Edmonds está caindo ali para o round 8, tem que pegar ele, entendeu? Como ter o running back 3, como ter o running back 4, tem que ser draftado. Mas acima disso eu não vejo tanto valor assim nele. E concordo com a opinião a tua opinião, André, do Gesicki também, dele, eu tô abaixo um pouco dele. Acho que ano passado eu gostava um pouco mais, mas com a chegada do Hill, com o Waddle explodindo também, com o próprio Edmonds recebendo passe, eu acho que eu fico um pouco de fora do Gesicki. Eu prefiro pegar, por exemplo, um Hunter Henry naquela mesma faixa de draft. Boa, Júnior. E aí um outro fator que eu acho que faz com que o Chase Edmonds realmente seja esse running back 1 é o contrato que ele ganhou, né? Acho que foram 2 anos e com uma média salarial quase 3 vezes maior do que a do segundo mais bem pago, que eu acho que é o Raheem Mostert agora. Então, foi o Edmonds. O Edmonds, só os valores aí. O Edmonds ele ganhou 6 milhões por ano, 2 anos, né, e 12 milhões. O Sonny Michel ele ganhou 1,5 milhão, se eu não me engano. Então é uma diferença bem significativa. Então, vamos ficar aí realmente de olho para ver se o ADP do Chase Edmonds vai aumentar, talvez, daqui até setembro. E aí, também, falando em ADP, para a gente encerrar os Dolphins, Bretas, vou te perguntar, você prefere selecionar o Tark Hill no segundo round ou o Jalen Waddle no terceiro? Nessa disputa aí entre os wide receivers. Ok, antes de responder, só isso sobre o Chase Edmonds que é interessante. Eu tenho draftado o Best Ball já tem uns meses e o ADP do Chase Edmonds aumentou. Ele estava sendo draftado, principalmente no Fantasy Pros que eu estava olhando o ADP, ele estava sendo draftado como running back 34, 35. Agora ele já está acima do 30, né? Está como 29, 28. Então já tem aumentado um pouco e eu ainda gosto dele. E sobre a sua pergunta de Tyreek Hill ou Waddle no ADP atual,
Cara, eu não sou fã do Tyreek Hill no ADP atual, mas eu tenho me pegado draftando nele de vez em quando. Não é um cara que eu tô fugindo a todo custo. E o Waddle eu tô fugindo bem. Ainda não tenho muito de Jalen Waddle nos meus times por enquanto. Eu acho que eu tô mais para Tyreek Hill mesmo, porque tem mais teto. E os wide receivers que saem em volta do Edel ali, acho que também tem um teto bem mais legal, né? Por exemplo, o Michael Pittman, né? E um pouco mais abaixo até o Mike Williams. Talvez eu goste mais desses dois nomes do que do próprio Edel. Agora vamos falar de New York Jets, com o panorama geral dado aí pelo Caio Bretas. Fala de todo mundo nesse time que tem muitas armas interessantes, mas uma incógnita na posição de quarterback também, assim como é o Miami Dolphins. E eu sei que tem principalmente um recebedor de quem você é o principal fã em todo o planeta Terra, Bretinhas. Fala aí dos Jets, então. Então, cara, o Jets é interessante, né? Porque é um time que teve um ataque para fantasy foi um pouquinho melhor do que a gente esperava no ano passado. Teve um bom número de jardas de passe e foi um ataque capaz, pelo menos no ano passado. Para esse ano, a linha ofensiva melhorou muito. Ontem, se eu não me engano, aconteceu uma lesão grave, que é o Mekhi Becton. Ele lesionou o joelho e vai ficar fora da temporada. Mas o Jets já agiu rapidamente e hoje já assinou com o left tackle Duane Brown, que veio do Seahawks, antes disso jogava nos Texans. Contrato de 2 anos, 22 milhões. Então eu acho que ficou elas por elas, perder o Becton e adicionar um veterano sólido igual o Duane Brown. Então a linha ofensiva dos Jets já está melhor, já deve ser ali, eu acho, uma das 10, 12 melhores da liga. Isso é muito interessante. Só que a grande chave da questão, eu acho, aí falando até um pouco daquilo que o Léo Carneiro falou, é o Zach Wilson. A questão Zach Wilson, eu acho que pode ser esse time, sim, ser um time 8 ou 80, porque o Zach Wilson ele tem chance de ser bust completo. O Tua eu já não vejo essa chance, sabe? Só que o Zach Wilson pode também dar muito certo no ano 2. Ele já terminou o ano 1 jogando um pouco melhor. É um cara que eu tô evitando. Não tô draftando o Zach Wilson. Acho que eu draftei ele em um best ball dos 19 que eu joguei. Running back você tem Breece Hall e Michael Carter. Minha opinião aqui sobre o Breece Hall é um pouquinho polêmica, porque o Breece Hall aparentemente é o queridinho de todo mundo e o candidato favorito de todo mundo para ser breakout. O André, não sei que é um desses. E eu, na verdade, eu estou no consenso com o Breece Hall. Eu já estive abaixo do consenso, mas hoje em dia eu estou no consenso. Ele é meu running back 19. E, por um lado, eu acho que ele não vai ser bell cow, não vai ter tanto volume assim de cara, porque o Michael Carter é um bom running back. Eu acho que ele mostrou isso no ano 1, foi uma grata surpresa no ano 1. Então eu acho, não vejo essa divisão de trabalho sendo mais que 60 e 40 de jeito nenhum. Pense a divisão de trabalho do Denver Broncos, né, que a gente espera com Javonte Williams e Melvin Gordon. Só que num ataque muito pior. Então, só que por outro lado também, esses dias eu li um tweet que me chamou a atenção sobre o Breece Hall. Que running backs calouros, tradicionalmente no início do ano eles dividem muito trabalho e até o fim do ano eles vão ganhando trabalho. Isso é interessante. Pode ser que a divisão de trabalho comece 50-50, só que o Breece Hall simplesmente seja um baby Jonathan Taylor e aí no final do ano ele já está jogando 70-75% dos snaps. Então eu acho que tem um potencial aí de quando chegar a hora H dos playoffs o Breece Hall ser um league winner. É até por isso que eu subi ele um pouquinho no meu ranking. Mas o início de temporada dele não me atrai tanto. Wide receiver. Esse é um corpo de wide receiver cheio, com Elijah Moore, Garrett Wilson, Corey Davis e Braxton Berrios. O Berrios, ele é o slot receiver, né? Só que ele ganhou um contrato até bom, tá ganhando 6 milhões por ano para ser wide receiver 4. É que ele é retornador também, All Pro, né? Tem esse não sabia desse fator. Muito, muito bom. A gente vem pra live e a gente aprende também. Mas eu acho que ele vai acabar sendo um pouquinho usado como wide receiver 4. Isso pode até podar um pouquinho o volume dos outros. Corey Davis, que é o wide receiver 3, para mim, ele é um bom wide receiver, cara. Um ano atrás, o Corey Davis tinha vindo de uma temporada excelente com o Tennessee Titans. Ganhou um contrato de 14 milhões por ano. Então, eu acho que ele é um cara que vai ter suas jardinhas também. Eu gosto também do Garrett Wilson e gosto muito do Elijah Moore como jogadores. Só que eu acho que um vai canibalizar o outro. Eu gosto muito dos 3 primeiros, mas um vai ter que canibalizar o outro. Então, no momento, quem que eu tô draftando adoidado, aliás, ele é o meu jogador de todo o fantasy que eu tenho mais best balls, é o Elijah Moore. O Elijah Moore, eu acho que ele tem um potencial de simplesmente ser um wide receiver muito bom de bola.
e por isso pegar muitos passes e pontuar demais. Ele está sendo draftado muito, muito, muito tarde, e é uma aposta que eu estou fazendo no talento dele mesmo. Os reports do training camp do Jets já estão confirmando que ele é o wide receiver 1 desse time, ponto. Ele não está dividindo com Corey Davis, não está dividindo com Garrett Wilson. É ele, o wide receiver 1. Isso já é uma coisa que me chama atenção e que me faz sentir mais seguro ainda em draftar ele. É um cara que eu tô mirando demais mesmo. Tyrant, CJ Uzomah e Tyler Conklin. O training camp, ao contrário do que era o esperado, eu acho, pela maioria dos jogadores de fantasy, tá mostrando que Tyler Conklin tá sendo o Tyrant que tá recebendo mais passes. O Uzomah tá sendo tá atuando um pouco mais como bloqueador, o principal bloqueador do time. E bom, bloquear não pontuou no Fantasy, então eu não quero CJ Uzomah, eu quero Tyler Conklin. O Conklin, eu acho que ele não vira um cara bom para você draftar em redraft, só que em best ball ali, como sua opção de tight end 3, no round 18, quem sabe? Eu acho que ele pode ser interessante, sim. Boa, Bretinhas. No momento em que Tyquan Thornton marcou um touchdown para o New England Patriots, apenas 2 jardas, ele que é um velocista, recebeu ali na red zone do Brian Hoyer, e começou Titans e Ravens com Malik Willis em campo, hein? Interessante, ele tentou 2 passes, não completou nenhum, então acho que ainda está muito cru. Vamos ter um pouquinho mais de esperança. Mike Davis já tentou 2 corridas pelos Ravens e conseguiu apenas 3 jardas. Mas e o Tyler Badge, tô de olho nele nesse jogo aí. Então, deixa eu ver se ele já pegou na bola. Ainda não. Justice Hill já tentou uma corridinha, mas nada de Bailey por enquanto. Vou colocar na tela aí, Dezão, para te discorrer a pergunta do Felipe, que tu é um defensor do Breece Hall, né? Então, eu ia falar sobre ela e te passar depois para você quebrar o empate, porque para mim, Michael Carter, pelo menos no médio prazo, não vai ter quase nenhuma relevância para o Fantasy enquanto o Breece Hall estiver saudável, porque o talento desse jogador é algo absurdo. Todo mundo já está vendo isso nos treinamentos, todos os reports de training camp falam que o Hall é um dos melhores todo dia, né, dia após dia, nos treinamentos. O Carter é um jogador que eu gosto muito também, do talento dele, mas o capital de draft é muito diferente. O Carter é um jogador de 4ª rodada, o Breece Hall de topo de 2º round, que hoje em dia é praticamente um running back de 1º round, foi o primeiro da classe a ser selecionado, e eu acho que se os Jets confiassem tanto assim no Carter, não teria por que eles terem gasto uma pick tão alta assim no Hall, ainda mais com a mesma comissão técnica tendo selecionado os 2 jogadores, enfim. Eu projeto uma divisão no início já de 60-40 a favor do Hall, mas porque ele também tem a capacidade de atuar como recebedor em todos os 3 downs, ele vai acabar se tornando o bell cow desse time que tem uma linha ofensiva muito interessante, por mais que uma projeção de touchdowns baixa, porque o Zach Wilson ainda precisa mostrar que vai pelo menos se encaixar nesse esquema tático que aparentemente não favorece o estilo dele de big plays, mas eu acho que com o Breece Hall desafogando muitas das responsabilidades do Zach Wilson, o ataque como um todo pode melhorar e até ser benéfico para os recebedores terem mais espaço, porque as defesas vão ter que focar no Hall. Mas aí falando do Hall em si, eu acho que ele é claramente o maior candidato a ser um jogador draftado fora do top 20 da posição, a acabar no top 10, junto com o Travis Etienne em ligas PPR, mas em ligas que sejam half ou standard, ele é sozinho aquela pepita de ouro na chamada running back dead zone, ele ainda está com um ADP de 4ª rodada, eu estaria disposto a buscar ele já a partir do meio da 3ª, tenho ele como um running back 15 em uma projeção conservadora dos meus rankings, porque eu acho que a chance dele terminar o ano como running back 1 é bastante significativa, porque eu vejo a possibilidade dele ter um ano parecido com o ano de calouro do Jonathan Taylor, que estava num ataque não tão ruim, mas também longe de ser um dos melhores da liga, daquele Indianapolis Colts do Philip Rivers, veteraníssimo, e começou o ano com uma concorrência bem mais significativa do que a do Carter naquela época, pelo menos, que era a do Marlon Mack, né?
E aí ele começou com menos de 50% dos snaps, e pelo próprio talento, claro que também teve a lesão do Marlon Mack, mas também já tinha o Naheem Hines naquele backfield, ele conseguiu se estabelecer e foi um league winner da metade para o final do ano de 2020, né? Então eu acho que a chance disso acontecer com o Hall é muito alta, e o calendário de playoffs do Fantasy do New York Jets é muito interessante. Se você parar para ver ali entre as semanas 15 e 17, tem muita chance de o Hall conseguir ser um belo de um league winner para você. Então eu estou buscando o Breece Hall em quase todos os drafts que eu estou fazendo, estou bastante confiante. Então desempata aí para a gente em relação a essa discussão aí. Um segundo, eu acho que eu gostei tanto do caso que construiu para o Breece Hall que eu vou ter que aumentar ele uma posiçãozinha. Aí sim, Bretinha, e outra coisa, feliz de conseguir fazer isso. Isso do calendário dos playoffs eu não tinha pensado, realmente é interessante a comparação com o Jonathan Taylor League Winner, gostei. Mas aí é outra coisa também, teve um report que vazou, e parece que é verdade mesmo, porque eu vi mais de um lugar, que o Jets tentou trocar para a primeira rodada pelo Breece, né? Então, mais um sinal, né, de que eles gostam mesmo do cara. Ainda mais prestígio, né? Então, antes do Júnior desempatar aí a nossa discussão sobre Breece Hall, o Felipe tá falando que daqui a pouco o Sleeper coloca aqui bloqueio da ponto no Fantasy, o Léo Carneiro falando que o Wilson é 2 ou 40, o Zach Wilson realmente tá difícil ter esperanças nele, e se a gente tivesse um quarterback pelo menos mais confiável, acho que esse ataque como um todo poderia brilhar muito mais. Nosso grande editor-chefe Rui Maurício falando que depois que ele viu o braço do Hall no pódio do draft, tá só pelos stiff arms dele. E o Bailey Zappe está em campo, calouro, quarterback dos Patriots. Vamos ver se ele consegue alguma coisinha aí nesse jogo de pré-temporada. Mas aí, Júnior, fecha pra gente os Jets, então fala sobre o Hall, empata a nossa discussão e o que mais você quiser aí sobre a Gang Green. Eu acho que ficou, pela opinião do Bretas, acho que vai ser decisão unânime, na verdade, né? Que o Bretas está inclinado a subir o Hall, então acho que vai ser decisão unânime. Eu gosto muito do Breece Hall. Acho que um pouquinho acima do consenso, não tanto quanto o André, mas um pouquinho acima. Naquela running back dead zone eu gosto Breece Hall, Etienne, e um nome, talvez o outro dessa dead zone seria o A.J. Dillon. Acho que fora esses três eu não pegaria nenhum outro. Então o Hall eu vejo acima ainda do Etienne um pouquinho, justamente por ter esse capital de draft alto, né? A gente viu, o Etienne também foi um draft alto, mas se machucou, então eu vejo o Hall um pouquinho acima ainda dele. Gosto do Hall, mas não tanto acima quanto o André. E só para fechar, de tanto que o Bretas fala do Elijah Moore, eu tenho buscado ele em alguns drafts também. É um cara que eu passei a gostar, não gostava tanto, passei a gostar depois de estudar, de ver números dele. É um cara que eu passei a gostar e também tenho buscado em alguns drafts. Boa, assim como eu consegui convencer Bretinha sobre o Breece Hall, ele me convence sempre sobre Elijah Moore, e nos últimos dias eu subi ali umas 2, 3 posições também. Tô abismado até com o ADP dele, que tá bem baixo, tá abaixo do top 30 na maioria dos drafts, o que eu acho um desrespeito com a capacidade dele, e principalmente para quem escuta e lê o Matt Harmon, que é o principal analista de wide receivers, ele vê um teto, né, estratosférico para o Elijah Moore, que está demonstrando esse talento nos treinamentos também. Tem várias highlights aí para você assistir pelo Twitter, por todas as redes sociais, e então o talento realmente tem. Vamos ver se o Zach Wilson e esse ataque dos Jets como um todo conseguem destrancar todo esse potencial que o Elijah Moore tem. Bom, agora para a gente encerrar a AFC Leste, palpite aí, bolão da redação para a classificação final da AFC Leste, começando por Caio Bretas. Quero saber para você o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado da AFC Leste, na sua opinião, para a próxima temporada, e quem vai para os playoffs, se só o campeão da divisão ou mais de um time. Bills vai ganhar a divisão, vai para os playoffs, e em segundo lugar vai ser o Miami Dolphins, que também vai para os playoffs. Em terceiro lugar vai ficar o New York Jets, e em quarto lugar o Bill Belichick. Falei, tô leve. Aí sim, gostei, ousadura. E para você, Júnior? Eu trocaria os dois últimos ali, mas eu vejo o Buffalo Bills ainda sendo campeão, muito à frente do Miami Dolphins. Vamos ver o primeiro ano do Mike McDaniel, mas eu ainda vejo o Buffalo Bills à frente, campeão da divisão. O Miami Dolphins em segundo, mas sem ir aos playoffs, ainda nesse primeiro ano. Acho que na próxima temporada, sim, é um time que já vai talvez brigar pela divisão. Os Patriots em terceiro,
com uma campanha ali mediana, talvez até negativa, e os Jets ainda em processo de reformulação, mas bem encaminhado. Talvez o problema, acho que é o quarterback, que não tem um piso nem teto alto, mas eu vejo os Jets saindo em último nessa divisão. Boa, Júnior. Assina embaixo com o seu palpite. Acho que, por mais que eu gostaria de colocar o Patriots em último, tem que respeitar o Bill Belichick, principalmente a defesa. Ele sempre dá um jeito de roubar umas vitórias aí, não tem como. E os Jets, acho que se o Zach Wilson não surpreender muita gente, vai ser difícil não terminar nessa lanterna. E os Dolphins vão ficar em segundo, mas acho que não vão conseguir o wild card, porque a concorrência na AFC é pesadíssima. E como a gente já falou, a nossa aposta de 3 times da AFC Oeste nos playoffs, então só vai sobrar uma vaga, e acho difícil que ela não vá para a AFC Norte, que tem Ravens e Bengals, por exemplo, que são 2 times muito bons. Bom, agora vamos para a NFC Leste, abrindo com o Júnior, fazendo o panorama geral do Dallas Cowboys. Fala pra gente aí quem são os principais jogadores e sua opinião sobre eles, por favor, Júnior. É um time com muitas peças, né, para fantasy futebol. É um time com um poderio muito forte de ataque. Tivemos mudanças consideráveis no grupo de recebedores, né? Mas vamos começar falando aqui na ordem que eu gosto de falar. Primeiro, o quarterback, que é o Dak Prescott, continua sendo. É um bom quarterback para fantasy. Hoje eu vejo muito valor nele, porque ele está sendo draftado bem baixo. Tá sendo draftado ali no final do round 8, às vezes no round 9, eu acho que é um bom valor para pegar um QB mais baixo, e é um QB que tem um potencial para terminar no top 5, potencial, acho que hoje não seria, mas tem um potencial. O grupo de running backs, né, esse backfield, eu acho que já era discussão todo ano, e esse ano não é diferente, com o Zeke e Pollard. Muita gente adora o Zeke, muita gente odeia o Zeke. Eu sou um dos que gosta do Zeke ainda para redraft. Acho que é um bom valor. É um cara que tem muita chance na goal line, rouba muito touchdown, apesar do Pollard ser um ótimo running back e também ser um ótimo valor. Eu acho que eu draftaria os dois tranquilamente. Se tivesse oportunidade de valor, pegaria os dois sem problema nenhum. Mas vejo valor no Zeke ainda ali no meio da terceira rodada. Acho que pode ser um running back ainda top 12 para a temporada. E o Pollard ali deve terminar ainda no top 30, na última temporada foi top 30, e nessa também deve ser. Então eu gosto dos dois valores. Se eu tivesse que pegar os dois, pegaria sem problema nenhum. Acho que não é problema peguei o Zeke na terceira, o Pollard está lá embaixo, eu não vou pegar ele. Não tem problema nenhum, acho que eu pegaria os dois. O grupo de recebedores, que tivemos mudanças consideráveis, né, com a Mari Cooper saindo, indo para os Browns. Sid Lamb, não sabemos qual é o teto, né? O teto é o limite para o Sid Lamb, sem outros alvos consideráveis nesse grupo de recebedores, e com o deck passando muito a bola. Temos o sleeper da classe dos wide receivers e o queridinho do André, que é o Jalen Tolbert. Também tá no meu texto dos sleepers, é um cara que eu gosto também, acho que vejo bastante valor, tá saindo bem abaixo nos drafts. O pessoal não tem prestado muita atenção nele, o ADP dele tá baixo. Hoje ele é o wide receiver 2 do time. Ainda tenho meus receios de chegar um jogador via free agency, seja Odell Beckham, seja Will Fuller, não se sabe quem pode chegar. Eu acho que ainda chega algum jogador para complementar esse grupo de recebedores. Eu acho que o Sid Lamb sozinho não vai dar conta, com outro calouro, que é o Tolbert. E tivemos as lesões, né? Infelizmente o Gallup tá machucado, o James Washington tá machucado, por isso eu acho que vai chegar mais um recebedor nesse ataque. E para fechar o ataque, Dalton Schultz, surpreendente na última temporada. Sei que o Bretas adora o Dalton Schultz também, e hoje ele é o Tyrant 7, né? Eu vejo potencial para ele terminar no top 5, acho que é um ótimo valor. Tem saído bem baixo nesses drafts, saindo ali após o Hockenson, por exemplo. Então eu vejo ele acima hoje nessa temporada. Pensando em redraft, eu vejo ele acima, por exemplo, do Hockenson, acima de Goddard, acima de Freiermuth, isso aí não tenha dúvidas. Eu acho que ele é hoje ele é o segundo alvo do time, atrás do Sid Lamb. Então eu vejo um potencial enorme também no Dalton Schultz, gosto dos valores. O único que eu tô achando um pouco caro é o Sid Lamb, eu acho que, e válido ele tá caro, porque ele é hoje o principal alvo desse time.
mas os outros eu vejo ótimos valores. Schultz, Tolbert, Zeke, Pollard e o Deck. Boa, Júnior. Eu só vou discordar em relação ao Zeke. Eu não quero me meter com ele, por mais que ele tenha terminado em pontuação geral no top 10 ano passado, em pontos por jogo, não me passa muita confiança, principalmente ligas PPR. Acho que é só o contrato caríssimo que segura ele com relevância nesse ataque, porque o Pollard hoje em dia é muito mais explosivo. Gosto muito do Pollard na estratégia zero running back, principalmente se você estiver no final do primeiro round, e eu sei que o Bretas concorda comigo em relação a isso. Talvez ele seja o running back perfeito para a estratégia zero running back. Quero ouvir o Bretas sobre os Cowboys, outras questões, principalmente o Dalton Schultz, que é a bold do Bretas que vai terminar à frente do Mark Andrews em 2022, e acho que está com uma oportunidade interessantíssima, né, por causa das lesões, talvez do mau planejamento em substituir o Amari Cooper, já sabendo que o Michael Gallup deve voltar no máximo em outubro, né, no mínimo em outubro, talvez até em novembro, dezembro, porque a lesão é séria, e ele, salvo engano, demorou para operar também, e o Jalen Tolbert, consequentemente, também é um cara que eu gosto muito de pegar nos 3 últimos rounds ali de uma liga tradicional de 15, porque é um cara talentoso, apesar do capital de draft de só terceira rodada, mas a gente já viu alguns recebedores de terceira rodada conseguirem se sobressair na liga, e a oportunidade está aí para ele. É um cara que eu gosto, não sei se é mais ou menos talentoso do que o próprio Michael Gallup, então é um nome que eu estou buscando bastante como sleeper. Mas dá agora o seu panorama aí sobre os Cowboys, que eu sei que tem muito assunto que você gosta de falar sobre eles para o Fantasy, né, Bretas? Então, eu acho o Cowboys um time super interessante pro Fantasy, porque é um ataque que deve ser bom, só que os jogadores eu acho que eles estão muito baratos. Eu gosto muito do Dalton Schultz. O Dalton Schultz é acho que o tight end que eu tenho mais segurança de que vai jogar melhor do que o ADP entre todos os tight ends nessa temporada. Gosto demais do Schultz. Ele tá com pouquíssima competição e terminou como tight end 3 no ano passado. O cara é muito bom. Pro Fantasy, né? Na vida real, não sei, não. Gosto do Jalen Tolbert também, que o André citou. Gosto muito do Tony Pollard, é um dos meus running backs mais draftados. Não gosto do Dak Prescott. Acho que ele parou de correr com a bola nos últimos anos. As pessoas não perceberam isso ainda. E o Zeke, eu não gostava do Zeke, mas recentemente eu tô começando a ficar em cima do muro com ele. Eu não tô vendo muito um cenário onde Tony Pollard ultrapasse ele como running back 1. E eu acho que é fácil você conseguir construir uma desculpa para o Zeke para ele ter jogado mal no ano passado, porque ele estava com o PCL rompido, né? Então dá para você fazer essa desculpa, é um cara que nunca perdeu muitos jogos na carreira. Então o Zeke hoje em dia eu tô em cima do muro, ele é meu running back 15. Eu acho que ele está sendo draftado como running back 16. Mas Schultz, Tolbert e Tony Pollard, adoro todos os 3. Eu acho que mesmo com meu ódio, meu hate a Ezekiel Elliott, tenho que reconhecer que o piso, enquanto ele estiver saudável, vai estar sempre lá, porque ele vai ter todas as oportunidades. Eu não sei se o Mike McCarthy, talvez pressionado por alguns resultados, que eu acho que na vida real vão acontecer, a gente vai ver uma temporada pior em termos de recorde dos Cowboys, ele se veja obrigado, entre aspas, a colocar o cara mais explosivo com mais proeminência nesse backfield. Mas é muita especulação por enquanto. Vamos ver se esse fator saúde também vai influenciar. Mas eu acho que o Zeke, mais saudável do que 2021, em 2020 já mostrou sinais claros de declínio técnico, porque a quilometragem, historicamente, cobra seu preço para o running back, e o Ezekiel Elliott é um cara que sempre carregou todas as carregadas e toques possíveis num backfield desde os tempos de college. Já foi com muita justiça top 3 geral para o Fantasy nos primeiros anos dele na NFL, mas hoje em dia isso está cobrando preço, e eu gosto de apostar no upside de jogadores mais novos entre running backs de maneira geral. Então acho que é isso, né, sobre os Cowboys. Queria jogar para o Bretas, não sei se ele está ouvindo a gente ainda, essa questão do Will Fuller, né? Tô sim, cara. Boa. Porque o Felipe está falando que ele é reforço para o DM, mas eu sei que você
tá apostando no Fuller, assinando com algum ataque bom aí, ganhando muito valor para o Fantasy. E você acha que tem essa chance mesmo dele ou do próprio Odell Beckham Jr. assinar aí com os Cowboys? E qual seria o impacto disso para as outras peças desse ataque? Eu tô desligando a câmera porque eu tô gravando hoje pelo celular, né? Porque teve um problema no fone. E aí agora o celular tá descarregando, então eu tô com probleminhas técnicos aqui, pessoal, mas eu tô escutando tudo ainda e tô super online. Mas sobre o Will Fuller, cara, eu acho que o mais faz muito sentido, eu acho, para a NFL assinar com o Will Fuller. E eu acho que a partir do momento que o Will Fuller assina com um time que precisa de wide receiver, como o Cowboys ou o Green Bay Packers, ele vira um wide receiver top 45, no mínimo. Então eu gosto do Fuller, só que eu acho que tem uma dúvida pairando aí. Por que ele demorou tanto assim para assinar? Será que ele vai jogar futebol americano de novo ainda na vida? Então, assim, eu acho que o casamento Will Fuller com Cowboys seria a perfeição. Eu acho que ia colocar o Fuller muito bem mesmo com wide receiver, assim, talvez top 40 de wide receivers. Mas eu não sei se vai acontecer. Vamos aguardar aí. Tem reports falando que ele não vai assinar por enquanto. Tem reports falando que tem muitos times interessados. Então, não sei muito o que esperar, sinceramente. É uma incógnita mesmo, porque além da questão médica do histórico dele, também tem uma suspensão já. Não sei se os times sabem de algo relacionado a isso. Às vezes ele assina com alguém, aí já é suspenso acho que era o uso de substâncias, né, de doping, basicamente. Talvez venha mais suspensão. Não sei, realmente é um mistério aí toda essa questão do Will Fuller. E aí, para encerrar os Cowboys, vou perguntar para o Júnior e que ele acha aí do Dak Prescott, que o Bretas lembrou que parou de correr, mas o Felipe está perguntando aqui no chat, a lesão na perna, será que traumatizou o Dak? Ele acha que sim, claramente, né? Mas quem sabe ele volta a correr um pouquinho mais nesse segundo ano pós-cirurgia, você acha que é por aí, Júnior? Como é que você vê o ADP atual, o valor do Dak? Eu gosto do valor dele, acho que ele não volta a correr tanto com a bola, com certeza isso aí traumatiza, o cara teve uma lesão gravíssima, mas eu também não vejo ele correndo por ter dois bons running backs, né? Então ele não deve ter esse papel no time, apesar de não saber o que o Mike McCarthy vai fazer com esse ataque, né? Nunca se sabe. Mas eu não vejo ele correndo tanto com a bola, mas gosto do ADP dele. Acho que é um cara que tá um pouquinho barato, não muito barato, mas tá com um preço razoável. Ele tá saindo no final do 8º round. Então acho que é um bom QB. É um QB1, acho que é um QB1 pro teu time. Baixo, tá barato, tá com bom preço. Eu gosto do ADP dele atual. Não tenho pegado tanto ele, prefiro alguns outros naquela faixa ali de draft, mas acho que é um bom valor. Boa, tô contigo nessa também. Quase em cima do muro em relação ao deck, mas para esse valor de final de 8º round, às vezes até no 9º, aí acaba compensando mesmo, porque, queira ou não, mesmo com os braços, é um dos melhores da liga e deve realmente terminar no top 12. Um piso bem interessante o deck tem, não sei se muito teto, até pela saída do Cooper também, e por principalmente esse fator dele ter parado de correr com a bola. Agora vamos falar do Philadelphia Eagles, que para mim é o novo favorito à divisão leste da NFC. Muito pelas movimentações aí de intertemporada que eles fizeram, deram uma das melhores armas da NFL para Jalen Hurts, que é um quarterback interessantíssimo para o Fantasy, já demonstrou isso no ano passado. Ainda está num ADP que eu acho justo, de 6ª rodada, o que eu particularmente estaria mais disposto a pegar um quarterback mais alto, seria o próprio Jalen Hurts a partir do 6º round, porque para mim ele é top 5, principalmente em ligas tradicionais que pontuam 4 por passes para touchdown e não 6. E é um cara que eu acho que tem teto sim de quarterback 1 geral para o Fantasy, porque recebeu essa arma aí no jogo aéreo e pode ter um ataque bem mais equilibrado do que a gente viu os Eagles como um todo tendo em 2021. Uma primeira metade de temporada que figurava entre os primeiros da NFL que mais passava a bola e uma segunda metade de temporada que teve o jogo terrestre mais proeminente da liga. Agora, com o A.J. Brown chegando e a comissão técnica tendo essas duas amostras aí, acho que a gente vai ver algo um pouco mais equilibrado, só que mais run heavy do que pass happy.
Então, vamos ver o time correndo bastante com a bola, principalmente com o próprio Jalen Hurts, mas também com um backfield interessante aí, que eu vou comentar agora, que é formado por Miles Sanders, Kenneth Gainwell e Boston Scott. Muitos reports interessantes sobre Kenneth Gainwell, agora um segundanista aí, que era um jogador bem interessante já nos scouts de 2021, pré-draft da NFL, um belo de um recebedor de passes, mas que eu gostei do que vi também quando ele atuou em situações de goal line. Acho que ele deveria ter atuado bem mais, principalmente na ausência do Miles Sanders, que foi por muitos jogos em 2021. A gente viu o Boston Scott com mais toques na bola do que eu gostaria, mas agora parece que a comissão técnica está com mais confiança aí no segundanista, e tem a chance de a gente ver um split à lá Melvin Gordon, Javonte Williams de 2021 nesse backfield, à lá A.J. Dillon e Aaron Jones em Green Bay, por exemplo. Então, o Gainwell é um valor, porque ele anda saindo ali no round 13, round 14, e é um cara bem interessante, principalmente em ligas PPR. O Miles Sanders mesmo é um cara que eu já tive um hype legal quando os Eagles começaram a correr bastante com a bola ano passado, só que ele foi lá e machucou logo em seguida. Só que talvez seja um valor, ele ainda está saindo ali na dead zone, mas no final da dead zone, então se você conseguir ir ali no round 7, round 8, quem sabe, pode ser um belo de um running back 2, se você for num zero running back, ou running back 3, 4 também, se você tiver alguma outra estratégia de draft, mas é um cara sem muito teto, porque o Jalen Hurts rouba touchdowns terrestres, e agora o Gainwell vai ter mais proeminência nesse backfield. E aí, os wide receivers, né? A.J. Brown saindo de Tennessee e chegando num lugar que vai ter um pouco mais de concorrência, porque o Devonta Smith é um segundanista de muito talento. Acho que vai ter um desafogo interessante por causa da chegada do A.J. Brown, então deixando de ser a principal arma do jogo aéreo, ele que é um cara bem mais técnico e menos físico, até pelo porte dele mesmo, é um cara bem franzino para a NFL e para a posição. A gente pode ver ele com mais oportunidades aí, menos double coverage, por exemplo. E o A.J. Brown, acho que por causa dessa concorrência e por esse ataque que continua sendo run heavy como ele tinha em Tennessee, mas talvez até um pouco mais e com mais concorrência, ele cai um pouco, sai do top 10, que ele poderia figurar se continuasse em Tennessee, e agora vai para o top 15 ali. Tem muita gente que ainda considera ele no top 12, eu tenho ele já como wide receiver 14, se não me engano, no meu ranking. Então tenho buscado pouco o A.J. Brown, que continua saindo aí da metade para o final do segundo round. Eu acho que tem wide receivers com mais teto nessa faixa do draft. O próprio Devonta Smith, eu não vejo muito teto também, por tudo isso que eu falei, então raramente busco ele, porque ele sai na mesma faixa do Elijah Moore, por exemplo, de quem a gente já falou, que eu acho que tem um teto muito maior, mas é um cara que pode servir como um flex confiável aí para o seu time, em ligas PPR principalmente. Outros wide receivers desse ataque passa longe de Quez Watkins, Jalen Reagor, esquece, vai ser A.J. Brown, Devonta Smith e Dallas Goedert nesse jogo aéreo. E aí o Dallas Goedert, eu acho que perde muito teto de touchdowns, principalmente por causa da chegada do A.J. Brown, que é um alfa. Então eu prefiro jogadores como Zach Ertz nessa faixa ali de começo de round 8, final de round 7 até ele costuma sair. Eu não vejo muito teto no Dallas Goedert, mas é um cara com algum piso. Ele tecnicamente para a NFL talvez um dos melhores da posição, mas como eu projeto poucos touchdowns aéreos desse time, e a principal característica dele seria realmente receber esse espaço para touchdown, eu não sei se ele vai ter uma produção muito consistente em termos de jardas e recepções por jogo. Então acho que é isso que eu projeto em termos gerais para esse ataque, e quero saber do Júnior o que ele acha, principalmente da filosofia do Philadelphia Eagles para 2022. Você acha que vai ser mais run heavy, ou um pouquinho mais equilibrado, ou por causa do A.J. Brown a gente vai ver o Jalen Hurts passando mais a bola do que se espera para 2022? Dá seu panorama também sobre os Eagles. Eu acho que vai ser um ataque um pouco mais equilibrado nessa temporada, com a chegada de um recebedor top de linha, né? Como um cara quase elite, não um cara elite, mas é um ótimo recebedor. Eu acho que vai ser um ataque mais equilibrado. A preocupação é realmente Jalen Hurts passando a bola, né? A gente tem essa preocupação. A gente sabe que ele correndo com a bola é muito bom jogador, faz muitos touchdowns. Em termos de fantasy, ele é fantástico,
mas preocupa em termos de NFL, ele passando tanto essa bola, ter que alimentar tantas bocas, como a gente diz, né? Com A.J. Brown, com o Smith, com o Goddard. Então, eu fico um pouco preocupado nessa questão, mas eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado. O Sirianni fez um bom trabalho na última temporada, então eu acho que esse ataque tende a melhorar, o time tende a melhorar. Eu acho que vai brigar jogo a jogo a divisão com os Cowboys, que parecia impensável há pouco tempo, né? Então eu acho que esse ataque deve ser mais equilibrado. E só comentando o backfield um pouquinho, agora saiu os reportes do Gainwell, né, ganhando espaço. Vendi ele muito barato pro Bretas numa liga, tô muito arrependido, mas sorte do Bretas agora, né, que tem o Gainwell. Mas paciência, né, acontece, né? Boa, Júnior. Aí, antes de eu pedir a opinião do Breta sobre esse ataque e que ele responda a pergunta bem interessante do Felipe no chat, vou só passar a atualização dos jogos de pré-temporada que estão rolando aí. Traylon Burks tentou uma corrida, é um cara para a gente ficar de olho aí no desempenho dele, não recebeu nenhum passe ainda. Hassan Haskins, que é um running back que eu acho que vai ser o reserva imediato do Derrick Henry e pode ser um dos principais handcuffs para esse ano, recebeu um passe para 18 jardas, mas está aí com uma concorrência do Julius Chestnut, que teve mais carregadas do que ele, uma a mais, conseguiu uma corrida longa de 29 jardas aí, e também já recebeu uma bolinha. Então, vamos ficar de olho aí nessa situação do reserva imediato do Derrick Henry. Lá nos Ravens, o Mike Davis conseguiu um touchdown já. Parece que na ausência dos principais aí realmente vai ser quem vai carregar essa bola se o J.K. Dobbins não estiver saudável e o Gus Edwards. E lá em Patriots e Giants, acho que o Daniel Jones e o Saquon Barkley já saíram de campo. Tyrod Taylor já passou de 100 jardas aí, completou 10 de 12 passes. Não sei se o Daniel Jones for mal, tem a chance da gente ver o Taylor assumindo a titularidade na metade da temporada aí, vamos ver. E do lado dos Patriots, acho que ninguém de muita relevância tocou na bola por enquanto. Agora, Bretinhas, dá aí o seu panorama sobre os Eagles e responde o Felipe aí, ó. Com essa trade dos Eagles, acabei ficando com Devonta Smith e A.J. Brown no mesmo time. O que fazer? Mantém os dois, busca uma trade, qual você trocaria? O panorama também sobre essa dupla para a Dynasty, mas fala aí sobre o que você espera dos Eagles para 2022 também. Primeira coisa aí que eu queria falar, eu acho que é a grande... Dois comentários que eu queria fazer sobre o Eagles. O primeiro é que a linha ofensiva dos Eagles é excelente, muito boa mesmo. Eles fizeram, não lembro onde que eu vi, que eles fizeram uma comparação aí, tipo a média de 3 rankings de linha ofensiva diferentes, do Pro Football Focus, do Fantasy Pros, não sei de onde. O Eagles ficou em primeiro lugar. Então, assim, né, consensualmente, talvez seja a melhor linha ofensiva da liga. Isso vale ouro para o ataque, principalmente para o quarterback. A chance do Jalen Hurts não ser um bom passador com todas essas armas e com a melhor linha ofensiva da liga, só se ele for muito ruim mesmo. Então isso é uma coisa que eu acho que faz a gente gostar ainda mais do Jalen Hurts. Outra coisa que eu acho interessante é que eu acho o ataque de fantasy do Eagles muito similar ao do 49ers. É um ataque que não vai passar muito a bola e tem 3 jogadores alfa puxando os targets. Os caras estão sendo draftados até na mesma faixa. A.J. Brown e Debo, Devonta Smith e Ayuk, e o Goddard e o Kittle. Então, né, o Goddard está sendo draftado um pouquinho atrás, mas detalhes. E para os dois ataques, eu tenho a mesma impressão. Se você olha projeções e tal, a conta não fecha, cara. Alguém vai ter que receber menos passes. A conta não fecha, a não ser que esses ataques passem mais a bola. Então, assim, eu acho difícil, em todos os dois casos, que 2 dos 3 pass catchers rendam mais do que o ADP. Acho difícil mesmo. Então eu estou evitando esses jogadores de modo geral em todas as ligas. No 49ers, o que eu mais gosto no preço é o Ayuk. O Kittle e o Debo eu não vou draftar em nenhuma liga. E nos Eagles, o cara que eu mais gosto é o Goddard. Estou draftando 0 A.J. Brown e pouco Devonta Smith. Então eu acho interessante pensar nisso. A conta não fecha muito, cara. E o Jalen Hurts eu amo, e o Trey Lance eu amo mais ainda. Então, isso que eu queria falar, adorei a troca com o Kenny Gainwell, que eu fiz com o Júnior, que talvez ele até fecharia a troca sem o Gainwell, só que aí eu consegui chorar o Gainwell de trocozinho e ainda me dei bem. Gostava muito do Gainwell, realmente. Típico Caio Bretas negociando essa jogadinha. Caio Bretas Experience, é isso aí, gente. E sobre a pergunta do Felipe Félix, muito interessante, cara.
confesso que não me veio uma resposta muito óbvia de cara. Eu acho, sinceramente, que eu venderia o A.J. Brown. O Devonta Smith é um ótimo recebedor, cara. O Matt Harmon, do Reception Perception, chegou a essa conclusão, que ele é muito bom mesmo. E o A.J. Brown, eu acho que o valor dele não abaixou tanto quanto deveria em Dynasty. Pensa, o A.J. Brown, pra mim, esse ano, ele é o wide receiver 13 da temporada, no meu ranking. E no ADP ele tá sendo draftado mais ou menos como wide receiver 9 ou 10. A situação dele não vai mudar no futuro próximo. Nem o Jalen Hurts vai sair, creio eu, nem o Devonta Smith, nem o Goddard. Então, nesse ano, no próximo, talvez até no terceiro ano, ele vai ser draftado nessa faixa. E o ADP dele de Dynasty está o quê? O wide receiver 5, 6. Isso para mim significa que ele está super valorizado. Então, eu tentaria vender o A.J. Brown, sim. Fico triste em saber isso, porque na nossa startup, antes da troca, antes do draft da NFL, eu draftei o Cooper Kupp, troquei com o Júnior, salvo engano, né, durante o draft pelo A.J. Brown. E aí, enfim, essa troca me ferrou um pouquinho, porque naquela altura eu comecei a pegar modo crash, e aí fiz essa troca, porque o A.J. Brown é mais novo e projetando o futuro, mas tenho a concordar que Devonta Smith e Dallas Goedert não deixarão de concorrer por alvos tão cedo, e aí vamos ver se o Jalen Hurts evolui como passador ou não. E aí, ó, o Felipe está perguntando qual app que eu uso para acompanhar essas stats, é o DayScore, que é a casa do Justin Boone, nosso amigo aqui do canal também, que pode ou não ser nosso convidado nas próximas semanas. Fiquem de olho nos nossos anúncios. Para mim, disparado o melhor app de placares para você acompanhar estatísticas aí, não só da NFL, mas de todos os esportes. É muito bom o aplicativo canadense, né? O maior portal esportivo do Canadá. E além desses placares, estatísticas, tem notícias atualizadas que eles jogam informações, né, daquele anúncios de celular, né? Pushes, eu acho que eles chamam. As notícias você também pode ter direto por lá, além do conteúdo do próprio Justin Boone, que é muito bom sobre fantasy football. Então fica aí a dica. E além dos jogos da pré-temporada, eu estou acompanhando o jogo do Internacional na Sul-Americana, que infelizmente para o meu amigo Fábio Garcia, mas felizmente para o meu amigo Júnior Mendonça, grande gremista que está aqui entre nós, e para o São Paulino que vislumbra a chance de ser campeão da Sul-Americana, foi eliminado pelo Melgar do Peru. Eu também não estava sabendo. Pois é, perdeu nos pênaltis, foi um novo 0-0 e 3-1 só para o Melgar nos pênaltis. Parece que o Inter perdeu 3 seguidos e está fora aí da Sul-Americana. Então vamos torcer para o meu tricolor beliscar essa tacinha, por mais que eu ache difícil passar do Atlético Goianiense. Para você ver, a nossa atual situação não está fácil. Bom, e só para complementar, os stats ali, o Malik, eu salvo engano, acho que foi o Malik que recém correu para um touchdown muito bonito aqui. Agora eu estava olhando na TV, eu acho que foi ele, que foi o camisa 7, o quarterback. Acho que foi o Malik. É o próprio. Boa, ainda não atualizou aqui no meu app, mas o Williams ainda não saiu de campo e está demonstrando. Exatamente. Agora apareceu aqui para mim um TD corrido dele, 9 jardas terrestres totais, como passador ainda um pouquinho inconsistente, 2 passos completos de 5 tentados para 30 jardas. Vamos ver aí se o Malik Willis consegue alguma projeção para a Dynasty, porque para esse ano fica difícil a gente pensar nisso. Vamos falar agora do Washington Commanders, que está sob incumbência do Caio Bretas. Dá o panorama geral aí para a gente dos principais jogadores para o fantasy desse ataque, que tem algumas adições que tornam bastante intrigante, eu acho, o ataque dos Commanders, né, Bretas? Sim, com certeza. Primeiro sobre o Washington Commanders, uma coisa que eu gosto de falar muito é do coordenador ofensivo deles, que é o Scott, esqueci o nome, se alguém lembrar aí pode me falar, deu branco mesmo. Mas ele é um coordenador ofensivo muito bom, que veio dos Panthers quando o Christian McCaffrey teve a primeira temporada de 100 recepções. Ele foi Scott Turner. Aí depois ele veio para o Washington Commanders e fez boas temporadas tirando leite de pedra. Uma temporada ele teve Kyle Allen como seu principal quarterback, e ano passado era para ser o Ryan Fitzpatrick, só que ele machucou, então ele teve ninguém, Taylor Heinicke como quarterback, e ainda foi um ataque capaz. Então é um cara que eu gosto muito. Agora ele tendo o Carson Wentz de QB, que claramente é um quarterback melhor do que esses últimos 2 que eu citei, eu acho que esse ataque pode dar uma crescida boa como um todo, somando o Carson Wentz e esse coordenador ofensivo. Gosto do Carson Wentz como sleeper. Não para redraft de um QB tradicional, mas para Superflex gosto muito.
E para best ball gosto demais também. Eu acho que ele é um dos meus sleepers de QB favorito. Ele e o Daniel Jones talvez sejam os dois favoritos. Running back. Cara, esse vai ser o temido, o famigerado comitê de 3 cabeças que a gente deve fugir a todo custo. Porque tem Antonio Gibson, J.D. McKissick e Brian Robinson. O Antonio Gibson, para mim, é um cara que eu não votei em nenhum time meu esse ano com certeza absoluta. Nem redraft, nem best ball, nem dynasty. Porque, cara, Cara, é muito triste. É um comitê de 3 cabeças onde ele não é o principal pegador de passe. E segundo os reports do training camp, eles draftaram o Brian Robinson para short yardage e goal line. Então, ou seja, ele é o líder de um comitê de 3 cabeças, mas que não vai ter nenhum dos toques que valem mais, né? Que é touchdown e passe. Então, assim, eu tô fugindo demais do Antonio Gibson. Ele talvez seja o jogador no fantasy que eu mais tô fugindo. J.D. McKissick, que é um pegador de passe, eu acho que para best ball ele fica interessante, para redraft não gosto muito. Brian Robinson, irrelevante, não me vejo draftando ele tão cedo. Porque mesmo com a lesão de Antonio Gibson, ele ainda não ficaria tão relevante assim. Wide receiver, gosto muito do Terry McLaurin, estou acima do consenso com ele. É um cara aí que, né, gente que entende de tape fala que ele é um dos melhores wide receivers da liga, mas ainda não teve quarterback para isso. Eu acho que o Carson Wentz pode ser esse cara. É um cara que não tem medo de soltar o braço. E o Terry McLaurin é um ótimo recebedor de profundidade também. Jahan Dotson. Estou muito acima do consenso nele também. Ele tem... Eu acho que o Jahan Dotson é o jogador que eu estou mais acima do consenso em termos de ranqueamento. Porque ele é meu wide receiver 49 e no ADP ele é o 61. Eu acho que é o único jogador que eu estou mais de 10 posições acima do consenso, é o Jahan Dotson. Primeiro porque ele foi um wide receiver calor draftado na primeira rodada e na pick 16, meio de primeira rodada, não a final de primeira rodada. E bom, né, historicamente na NFL a gente não sabe quais calouros vão dar certo e quais não vão. Então, teoricamente, a chance de algum calouro da primeira rodada dar certo, eu acho mais ou menos a mesma. Alguns desses caras de primeira rodada vão estourar, eu acho que pode ser o Dotson. Ajuda muito também que no training camp ele tá tendo report atrás de report que ele tá jogando muito bem, muito bem, muito bem. O cara é diferenciado, o cara é muito bom. Então gosto muito do Dotson. É um cara que eu tô draftando muito nos best balls que eu tô jogando. Curtis Samuel é o wide receiver 3. Gosto do jogador, mas não gosto muito da situação. Como ele tá saindo completamente de graça, eu tenho draftado ele um pouquinho também. Mas é em best ball. Em redraft eu acho que não vale a pena. Porque eu acho que em redraft normal não vale a pena você draftar esses wide receivers muito ruins. Em best ball até vale, para você compor o seu corpo de wide receivers, mas em redraft eu não gosto. Wide receiver 70 em diante eu não drafto em redraft. Tyrant tem o Logan Thomas, que é um cara que é bom, atua exclusivamente como recebedor, mas ele tá voltando de lesão, né? Teve o ACL rompido e não tá tendo muitos reports nem previsão de quando ele vai voltar. Se ele fosse, parece que não é na semana 1, e eu acho que se fosse no início do ano, semana 2 a 4, a gente já estaria vendo notícias nesse sentido. Então eu tenho medo de que ele volte só lá para semana 6 a 8. O reserva dele é o John Bates, que é um segundanista, tight que atua exclusivamente como recebedor também. De novo, eu acho que ele não entra na faixa dos Tyrants top 25 que você estaria pensando para redraft. Mas para best ball, quem sabe, se você quer um super deep sleeper, poderia ser o John Bates. Boa. Meu deep sleeper favorito, principalmente entre Tyrants, é John Bates. Em todas as dynasties que eu tô jogando com muito banco, eu tô buscando ele, porque eu gostei do que eu vi em desempenho técnico nas últimas rodadas de 2021, em que o Logan Thomas já estava machucado, e eu acho que ele pode roubar essa vaga aí do trintão Logan Thomas, pensando no futuro dos Commanders também. Então, se você tiver aí numa liga de 16 times, por exemplo, com mais de 15 rounds, vale a pena jogar um flyerzinho no John Bates, principalmente se for Tyrant Premium. Agora quero saber do Júnior aí, as impressões dele sobre esse ataque dos Commanders. Se você, por exemplo, considera o Carson Wentz um pouquinho subestimado, era um cara que nos Colts ano passado eu não conseguia entender por que não era mais comentado para o Fantasy, porque eles em quase todas as semanas terminava ali no top 15 alto, quase como um quarterback 1, então um piso bem legal, e agora com essa ida para um time de coordenador ofensivo
capaz, como o Breta sempre lembra, e é bem legal a gente saber disso, e com armas interessantes no McLaurin e no Dodson, que eu concordo com o Bretas, que são belíssimos jogadores. O McLaurin para o Fantasy, eu não sei se eu estou tão acima assim no consenso, mas o Dodson realmente estou. Então, fala pra gente aí as suas impressões, porque eu acho que o backfield é um caos, é uma tragédia e não tem muito mais o que falar, né, Júnior? Isso, eu vejo o Wentz também um pouco subestimado, único e exclusivamente falando de fantasy aqui, claro, né? Em termos de fantasy, ele é muito subestimado, acho que ele é um QB decente, não vem sendo draftado muito baixo, eu vejo ele um ótimo QB para a estratégia de tu fazer streaming, por exemplo, de tu tá buscando ele na waiver, acho que é um bom reserva, e semana a semana ele pode ser escalado sim no teu time titular, então é um cara que eu gosto lá embaixo no draft. E os recebedores, eu gosto muito dos dois também, principalmente o McLaurin. Sou muito fã do Terry McLaurin. Tento buscar ele em todas as ligas que eu tô. Tô tentando trocar ele com o Sergião lá na liga da firma. Não tô conseguindo ainda, mas tô tentando. O McLaurin eu gosto bastante. E o Dodson vem impressionando, né? Um cara que vem bem no training camp. Foi um draft capital muito alto. Então acho que ficou claro que ele vai ser o receiver 2 do time. E o Carson Wentz deve passar muito mais a bola do que passou Taylor Heinicke na temporada passada, né? Então, eu gosto das peças desse ataque. Fugindo do backfield, eu gosto das outras peças e complementando também o John Bates, é um cara que eu gosto bastante. Tenho tentado buscar ele em algumas ligas, principalmente agora em redraft, é um cara que eu gosto também. Se o Logan Thomas não estiver saudável, acho que é um cara bem escalável, digamos assim. Boa, Júnior. Então, tamo junto nessa. Antes da gente ir para o nosso último time, o Felipe tá falando que o Carson Wentz e o Tua são dois quarterbacks que eu vejo recebendo um hate muito grande, talvez exagerado, né? Tendo a concordar, por mais que o Tua, às vezes eu mesmo exagere nesse hate. Esse ano ele não vai ter mais desculpas. Vamos ver se ele realmente mostra que o capital de draft investido nele, né? Top 10 há 3 anos atrás aí, realmente vai valer a pena, porque armas ele tem para isso. Agora vamos fechar aí a NFC Leste com o New York Giants, de técnico novo e coordenador ofensivo, consequentemente o Brian Daboll vindo lá dos Bills. Quero saber se isso é um fator para a gente considerar para o Fantasy também, Júnior, e o seu panorama geral aí sobre esse time, que eu sei que tem alguns queridinhos de Caio Bretas, depois ele emenda a análise dele. Quero saber a sua opinião, principalmente sobre Daniel Jones, Saquon Barkley, mas também os recebedores, que é uma coisa bem intrigante para o Fantasy, né? Exatamente, eu acho que na pauta deveria estar por Caio Bretas os Giants, porque é um time que ele adora os jogadores e eu particularmente não gosto. Então acho que a gente vai discordar bastante das opiniões aqui, mas faz parte, claro, né? Daniel Jones, por exemplo, é um cara que eu não gosto. Sei que é queridinho do Bretas, mas acho que é um cara que, claro, que em termos de fantasy, ele vai pontuar, ele vai correr com a bola, só que em termos de NFL, eu acho que ele perde a titularidade. Esse é o problema pensando em fantasy. Eu acho que é um cara que vai começar a jogar mal, Taylor tá ali fazendo a sombra, alguns rumores de repente o Garoppolo ir parar por lá, então Daniel Jones é um cara que eu não gosto de draftar, apesar de estar sendo bem baixo, eu não gosto de draftá-lo, por mais que seja meia temporada ali ele seja titular, por exemplo, que seja, e pontuando razoavelmente bem para fantasy, é um cara que eu não gosto. Saquon Barkley é outro que eu tenho opinião divergente da redação. Na redação ele é o running back 10 e o meu 19, eu sou o que ranqueei mais baixo, Saquon Barkley. Tenho medo das lesões, tenho medo sinceramente. Teve a lesão grave em 2020 e em 2021 ele teve uma nova lesão, né? Ele ficou 3 ou 4 jogos, se eu não me engano, sem jogar, e foi o running back 30 só, jogando aí 13, 14 jogos. Então eu fico com medo dessa lesão atrapalhar, apesar de ter um ótimo novo head coach. Eu acho que o Brian Daboll vai mudar a franquia, eu acho que vai mudar a franquia, mas ainda não nessa temporada. Eu acho que a partir da próxima temporada os Giants se reestruturam, buscam um QB melhor. O Saquon Barkley provavelmente não vai ficar no time também, porque ele vai querer um contrato alto. Então eu acho que esse time vai se reestruturar. E passando um pouquinho para os recebedores, não, só para complementar o backfield também, o Matt Breida eu acho um valor bem interessante, viu? E fim de draft,
porque o Saquon a gente sabe das lesões dele, e ele é o reserva imediato, não tem outros running backs nesse backfield, e a gente sabe que ele tem um potencial bacana, né? A gente viu ele jogando bem em São Francisco, mas só em São Francisco também, os outros times não jogou bem, mas é um reserva interessante para fim de draft. O corpo de recebedores, o cara que eu gosto bastante, e o Bretas também gosta, que é o Kenny Golladay. Acho que ele tem tudo para fazer uma boa temporada. Acho que é um cara que está saindo baixo nos drafts. Então, para mim, ele vai ser o receiver 1 do time. Eu acho que a concorrência não é tão grande assim. Várias opções, mas não tanta qualidade, digamos assim. Eu sei que o Toney é um jogador interessante, mas eu não vejo ele sendo o receiver 1 claro desse time. E eu não tenho draftado o Kadarius Toney, não tenho opinião muito formada sobre ele, se ele é um bom jogador ou se ele é um mau jogador. Eu fico meio no meio termo e não o pego nos drafts. Tem a chegada do calouro, o Wan'Dale Robinson, também mais um nome nesse ataque, com o Sterling Shepard, com o Darius Slayton, com vários recebedores, mas eu vejo o Golladay com uma opção bem interessante, porque ele tem saído bem baixo nos drafts, e isso me chama a atenção com o valor dele. Acho que é um cara que tem potencial de ser um receiver 1 do time, saindo como receiver 4, 5 do time, do draft. Então, acho que é um valor interessante. E os tight ends, né? Tem essa disputa dos tight ends aí, que o Rick Seals-Jones, com o Calouro também. E eu não draftaria ninguém, sinceramente. Assim, eu vejo esse corpo de recebedores dos wide receivers com muitas opções e não vejo tantos targets para os tight ends. Então eu prefiro ficar de fora desse grupo de tight ends dos Giants. Boa, Júnior. Agora vamos ouvir o advogado de defesa, já que a acusação terminou aí a sua tese, agora é a réplica da defesa. E eu também vou dar meus pitaquinhos para tentar desempatar algumas dessas disputas. E aí, Bretinhas, fala tudo que você quiser sobre os seus queridos New York Giants e responde o Léo, que dizem que o Barkley está voando aí nos treinos. Dá para acreditar? Então, gente, estava consertando aqui, no celular estava carregando, mas, bom, o que eu acho que é importante, né, falar sobre os Giants, na minha opinião, é porque é o único time da NFL entre os 32, e eu não lembro disso nunca ter acontecido na minha carreira de jogador de fantasy, que eu estou acima do ADP em todos os jogadores do time. Eu estou acima do ADP no Daniel Jones, estou acima no Saquon Barkley, não sei como eu estou igual, mas é um cara que eu tenho draftado, porque eu gosto mais dos running backs dessa faixa do que dos wide receivers, então acabo draftando Saquon. Tô acima no Golladay, tô acima no Kadarius Toney, tô acima do Daniel Bellinger. Então, assim, eu tô confiando muito no Brian Daboll e eu gosto do Daniel Jones como quarterback. É um cara que corre com a bola, isso eu acho que é um aspecto muito subestimado no quarterbacking da vida real. E ele tem uma completion na carreira que é até boa, é de uns 64%, 65%, se eu não me engano, podem até conferir. E, enfim, o Barkley eu gosto muito, acho que tem a chance dele ser um Najee Harris do ano passado, ser um running back de 80%, 90% dos snaps. Mesmo num ataque ruim, com 80%, 90% dos snaps, você vai bem. Gosto do Daniel Jones, já falei dele aqui muitas vezes já. Sobre o Kadarius Toney, é uma coisa que eu queria falar que é interessante. Eu acho que o Kadarius Toney seria o meu sleeper favorito, se não fosse uma questão. Todos os reports do training camp estão falando que ele vai jogar como outside receiver e que no slot está sendo o Wan'Dale Robinson. Por que eu acho isso importante? Porque lendo o Reception Perception do Matt Harmon, ele resumidamente falou que o Kadarius Toney no ano 1 foi extremamente promissor como slot receiver, porque ele joga muito bem contra a zona e muito promissor mesmo. E horrível, completamente horrível quando ele jogou no lado de fora. Porque ele é muito ruim em marcação mano a mano e muito ruim contra a marcação press. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa muito importante para se pensar no Kadarius Toney. Considerando esse grande porém, na minha opinião, que segundo o Matt Harmon ele está alinhado completamente errado, eu fico meio em cima do muro do Toney, mas eu acho que quando chegar a redraft eu vou dar uns tiros no escuro, porque o potencial do Kadarius Toney é gigantesco. E a última coisa que eu queria falar sobre os Giants, que eu acho muito importante, crucial, se você está assistindo essa live, por favor, faz isso agora. Procurar o Daniel Bellinger nas waivers da sua Dynasty.
Os reports de training camp já estão falando que ele já está sendo o tight end titular. Então, na semana 1, ele já vai ser o tight end dos Giants que vai jogar mais snaps. No fim do ano, então, eu acho que ele vai estar sendo o único tight end do time. E ele é um cara que é exclusivamente pegador de passes. O Bellinger vai acabar essa temporada com 400 jardas, talvez. E aí o valor dele em Dynasty vai aumentar sem a menor sombra de dúvida. Se hoje você consegue adquirir ele por uma 4ª, talvez 3ª rodada, ele vai estar valendo 2ª, talvez, no ano que vem, depois de uma temporada de calor bacaninha. Então essa que era a última coisa que eu queria falar sobre os Giants, e vamos ver o André desempatando aí. Boa, report de training camp sempre muito importantes e, né, a gente de olho aí no Bellinger, principalmente em Ligas Night, não sei se para redraft, por causa de todos esses recebedores, como o Junior falou, vai ter muito valor assim, mas é um prospecto intrigante. E antes de eu dar meu veredito aqui sobre os Giants, vou colocar na tela o comentário do Léo de que o Malik Willis está fazendo jogadas, acabou de acertar um passe de mais de 80 jardas aí, então vamos ver aí se Ryan Tannehill corre ou não algum risco no Tennessee Titans. A gente está vendo também outro rookie tight end interessante para o futuro, talvez, lá no Baltimore Ravens, o Isaiah Likely já recebeu 3 passes para 34 jardas, e é um time que pode atuar com 2 tight ends juntos, ainda mais se não trouxerem nenhum recebedor para fazer companhia ao Rashad Bateman, então talvez o Likely já tenha alguma proeminência nesse ano de calor e para o futuro se torne essa clara opção número 3 do jogo aéreo dos Ravens para ficar de olho. Só uma coisinha que eu queria falar, que eu acho que foi uma das coisinhas mais legais que eu li na off-season, em termos de curiosidade mesmo, eu queria compartilhar. O Ravens já tem Mark Andrews, né, como tight end 1, claro, e já tem Nick Boyle como tight end 2, claro, que é o grande bloqueador do time. O que eles fizeram no draft? Draftaram 2 tight ends na 4ª rodada, o Charlie Kolar e o Isaiah Likely. Ninguém entendeu muito o que aconteceu direito. Só que aí, depois eu vendo jornalistas do Ravens falando sobre a entrevista pós-draft, parece que na entrevista pós-draft, o John Harbaugh estava completamente apaixonado no Isaiah Likely, e aí ele até passou a palavra para o Eric DeCosta. Would you agree? Né, você concorda? Ao que o DeCosta fez uma cara mais ou menos assim, riu, e começou a falar muito bem do Charlie Kolar. Então, olha que interessante, parece que os dois estavam muito indecisos, porque um amava o Isaiah Likely, né, o Harbaugh, e o outro amava o Charlie Kolar. Aí eles foram lá e pegaram os dois. Talvez um dos dois vai dar certo. Eu achei essa história muito interessante, só queria compartilhar mesmo. Tyren é o que não falta lá em Baltimore, mas enfim, voltando aí aos Giants, eu gosto da aposta no Barkley, porque eu sou um cara que quando tem que decidir entre upside e piso, né, e conservadorismo e garantia de pontuação, eu vou no upside, e para mim o Barkley é claramente o running back 1, em termos de ranking, né, top 12, pelo menos, acho que ele tem que estar, discordando do top 19 do Júnior, é o cara com o maior teto, mas talvez também o menor piso, então, se você gosta de correr riscos, draft o Barkley, porque ele pode ser realmente um league winner em termos de volume, e num ataque em que não projetamos ser entre os melhores da liga, mas com uma mente ofensiva criativa no Brian Daboll. E em ligas PPR ele deve receber muitos passes, porque o Barkley é um cavalo de batalha realmente, e no seu ano de calouro já mostrou todo o teto que possui, com uma pontuação aí de running back 1 geral bastante destacada. E outro fator importante para o Barkley é que é o último ano de contrato, e mesmo ele não renovando nos Giants, ele precisa mostrar que ainda é elite para conseguir um contrato bom, porque o segundo contrato de running back é onde eles fazem dinheiro, então eu acho que o Barkley vai estar muito, muito focado para reconquistar a confiança da liga em termos gerais, então eu gosto do ADP dele, mesmo se você pegar ali no começo do segundo round, porque o upside existe ainda para o Saquon Barkley, por mais que, por exemplo, Leonard Fournette seja um cara muito mais seguro para você draftar como seu running back 1 ou 2 ali no segundo round, eu coloquei o Barkley à frente dos meus rankings pensando em todo esse upside. Então, o Bretas ganha esse duelo, e aí, em relação aos recebedores, eu sou time Toney totalmente, o Kenny Golladay já teve os seus tempos áureos lá em Detroit, mas eu acho que agora a situação é diferente, porque o próprio Matt Harmon me desencorajou em relação a ele, né? Disse que os 2 últimos anos do Golladay foram muito abaixo do que ele já apresentou
como corredor de rotas, separador em relação à marcação. Então, por mais que ele esteja realmente muito barato nos drafts, eu não sei se ele tem muito potencial em comparação ao Toney, que nos pouquíssimos jogos que conseguiu se manter saudável em 2021, brilhou, principalmente depois da recepção, por mais que tecnicamente ele seja muito cru, principalmente contra a marcação no perímetro, né, no outside, como o Bretas deixou bem claro, seria muito melhor se ele atuasse no slot, concordo, e aí eles pegaram aí o Wan'Dale Robinson, que eu acho que é um cara que para PPR pode ser interessante, porque a gente já viu o Sterling Shepard com um piso bem legal em ligas PPR, e o Shepard eu acho que é um cara com uma lesão muito grave, e eu acho difícil ele jogar nessa temporada. O Darius Slayton é um cara que já teve alguma proeminência, mas corre o risco de ser cortado, e o Wan'Dale Robinson já foi colocado no first team, tanto que nesse jogo de pré-temporada que está acontecendo agora, ele nem foi a campo, então ele é claramente titular, assim como o Toney e o Golladay são os 3 principais recebedores. Acho que está bem claro a essa altura aí da pré-temporada. E aí, entre esses 3, eu acho que o teto está no Toney e eu gosto muito dele como sleeper. Se você conseguir ele como seu wide receiver 4, 5, ele pode se tornar, quem sabe, um top 20 se conseguir achar o espaço, e eu acho que o Dable tem a inteligência para perceber, talvez, que ele não vai funcionar no perímetro aí, colocar ele como um gadget player, talvez, e dividindo o slot com o próprio Wan'Dale Robinson, aí ele pode render muito como uma espécie de Deebo Samuel genérico aí nesse ataque. E aí o Bellinger acho que é uma bela aposta em Ligas Dynasty mesmo, e o Daniel Jones acho que eu estou mais para o time do Júnior. Tenho também desconfiança de que ele vai se manter como titular por toda a temporada, e pelo menos em ligas tradicionais, por mais que eu reconheça o teto de jogo corrido que ele mostra como um streamer, e ele é realmente subestimado nesse aspecto para o fantasy, ele também tem um piso baixo, uma inconsistência, que ele pode lançar 2 interceptações e sofrer 2 fumbles num jogo só e afundar o seu time semanalmente, né? Numa liga best ball eu concordo que ele pode valer muito a pena, mas em redraft ter confiança de colocar o Daniel Jones ali como seu QB1 é sempre complicado. Bom, então encerramos aqui acho que a análise de todos os nossos 8 times da live de hoje, mandando um salve para o Álvaro Ximenes, nosso carinhoso assinante que está sempre de olho. Então vamos encerrar aí no destaque final com o palpite de classificação da NFC Leste dos meus companheiros, começando pelo Júnior, te agradecendo demais, meu grande companheiro, feliz aí com a derrota do seu rival na Copa Sul-Americana. Fala pra gente como você acha que vai terminar essa NFC Leste, quem vai para os playoffs, quem vai ficar de fora, e seu destaque final aí pra galera em mais uma live de primeira categoria, Júnior. É isso aí, deixar um abraço pro pessoal que esteve aqui conosco durante toda a live, pessoal que vai nos ouvir na versão podcast aí também, e deixar o palpite final aqui para a divisão. Eu vejo uma divisão bastante disputada nessa temporada, vejo muito perto os 2 times, algo que a gente não via na temporada passada dos Cowboys e dos Eagles. Meu palpite vai ser os Eagles vencendo a divisão, por todo esse reforço, não só no ataque, mas também na defesa. O time se reforçou bem, então eu vejo o Philadelphia Eagles campeão da divisão, Dallas Cowboys indo aos playoffs em segundo lugar. Eu colocaria em terceiro, eu fico bem na dúvida, mas eu colocaria, eu preciso pensar. Deixa eu ver difícil quem é que mesmo. Eu vou colocar em terceiro. É difícil entre os Giants e o Washington, eu fico bem na dúvida, mas eu colocaria o Washington à frente ainda um pouquinho pela questão do QB, talvez, dos Giants, e os Giants em último na divisão, com a campanha negativa, mas fazendo uma boa reestruturação com o Brian Daboll. E aí, Bretinhas, o seu palpite, te agradecendo demais por mais essa análise de primeira categoria, e sempre um prazer discutir o fantasy com você, meu amigo. Valeu, André, boa noite aí todo mundo assistindo, e o meu palpite eu vou ser ousado, né, uma coisa meio Mauro César Pereira, assim, que gosta de ousar nos palpites dele. Para mim, em primeiro lugar, vai ficar o Philadelphia Eagles, isso é uma coisa que eu acho de verdade. Em segundo lugar, vai ficar o Washington Commanders, que vai para os playoffs apoiado numa excelente defesa, linha defensiva das melhores da liga, e com um ataque que vai ser mais capaz do que se imagina. Cowboys em terceiro lugar, e o New York Giants, infelizmente, ainda não foi o ano.
Para o Fantasy você gosta muito, mas para a NFL são outros 500, né? O meu palpite é que teremos Philadelphia Eagles campeão da divisão e talvez o principal Dark Horse para chegar no Super Bowl pela NFC, mas eu acho que nenhum outro time dessa divisão vai se classificar para os playoffs, porque eu tenho uma esperança em relação à NFC Norte, principalmente. Acho que um time da Oeste com certeza vai, um da Sul, que é o New Orleans Saints via Wild Card, e aí eu acho que ou Detroit Lions ou Minnesota Vikings vai roubar essa vaguinha que costuma ser da NFC Leste. Então, para mim, os Cowboys, mesmo ficando em segundo, vão ter campanha negativa, e aí vai ser a queda definitiva de Mike McCarthy, que é um cara que eu odeio como treinador, acho que teria muito mais potencial com outro treinador, e aí Sean Payton aparecerá em Dallas a partir de 2023. Em terceiro lugar, o New York Giants, eu acho que vai conseguir já alguma melhora aí com o Brian Daboll, e o Washington Commanders, por mais que eu goste do talento dentro de campo e respeite a defesa, respeite a coordenação ofensiva, os problemas extra-campo da franquia me deixam uma pulga atrás da orelha e acho que eles vão sentir isso dentro de campo, vão ficar na lanterna da divisão. Vamos ver quem acerta lá em dezembro os palpites aqui do BRFF. Muito... Cara, emenda aí, é porque eu concordo demais com você nesse seu palpite do Cowboys, só para a última coisinha para falar da live aqui. Porque se você olhar esse time no papel, esse time tá ruim, cara. A defesa tem Micah Parsons e praticamente mais ninguém. O DeMarcus Lawrence velho já, Trevon Diggs que intercepta, mas joga mal. Defesa ruim no papel. E o ataque tem Dak Prescott, linha ofensiva, mas não tá também essa Coca-Cola, não. Então eu gosto do palpite. O over-under dos Cowboys nas casas de apostas está 10 vitórias. Eu iria no under com confiança. Vou clicar forte nesse under também. Outra questão é que a linha ofensiva deu uma piorada, né? E o Dan Quinn tira leite de pedra dessa defesa, realmente. Eu acho que tem ótimos talentos, principalmente no Parsons, mas o resto deixa a desejar. Vamos ver aí se realmente isso se confirma dentro de campo, essa queda de desempenho em termos de recorde para o Dallas Cowboys e os Eagles assumindo aí a dianteira da NFC Leste. E aí o nosso querido editor-chefe mandando um parabéns pra gente, muito obrigado, Rui Maurício, e falando para respeitar o Dan Quinn dele, de quem ele sempre foi fã. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que participou, deixou o like aí, as 5 estrelas de avaliação nos podcasts. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais 2 divisões, mais uma das regiões Sul ou Norte, acho que é a AFC e a NFC Sul, que serão cobertas na próxima segunda. Contamos com a audiência de vocês para mais essa prévia aí sobre todos os jogadores relevantes para o Fantasy na temporada de 2022. Valeu, galera, até a próxima e um grande abraço.